Ai, não, tô brincando, não vou falar nada disso. Aí, iniciou. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Odonto Novecast. Eu sou o Matheus. Eu sou o Eric Trindade. Hoje estamos com nossos queridos professores de endodontia, Janaíne Altrão e Felipe Davini. Bem-vindos, professores. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Iniciaremos falando da sua vida fora do jaleco. Se a professora quiser iniciar. Primeiro as damas, claro. Nossa, que loucura. Quem é a Janaíne fora do jaleco? Olha, eu vou começar contando que odontologia não era uma coisa, assim, muito novidade para mim. Eu falo que é difícil falar que eu pensei na odontologia desde que eu nasci, que eu acho que seria muito precoce, mas odontologia era uma coisa que estava sempre na minha cabeça. Não tenho nenhum dentista na família, mas era uma coisa que eu acredito que muito pela minha vivência no consultório como paciente, na minha infância, foi uma coisa que me marcou e eu falei, eu quero ser dentista. E já isso eu carreguei para minha vida. Mas, no meio desse caminho, eu era jogadora profissional de basquete. Então, na realidade, a minha história começa, né, ali com 13 anos. Eu sou nascida no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Muitos acham que o meu portão, porteira, né, o R puxado, é do interior de São Paulo. Não, eu sou nascida em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E já com 13 anos, eu me mudei para Jundiaí, aqui pertinho, né, para jogar basquete profissional, mas sempre com a ideia de que eu queria ser dentista. Então, chegou um momento da minha vida que eu fui convidada para jogar basquete no Texas, nos Estados Unidos, a University, que eles falam, né? Que é a parte da universidade para o atleta. E eu falei, não, estou na fase de vestibular, eu quero ser dentista, né? E aí eu larguei todo o basquete e vim fazer faculdade aqui na Uninove, né? Eu sou ex-aluno Uninove, eu fui da primeira turma, eu falo que a gente foi a experiência, né? Aquela fase bem lá no começo. Inclusive, não era aqui na Barra Funda, não sei se muitos sabem, né? Mas a odontologia na Uninove começou, não era aqui na Vergueiro, era na Barra Funda. Comecei o primeiro ano de faculdade lá na Barra Funda, na Uninove, e depois que nós viemos no segundo ano aqui para Vergueiro. Então, saí do basquete para a odontologia aqui na Uninove em 2002. Em 2002 foi quando eu comecei a graduação aqui na Uninove. E eu acho interessante isso que você comentou, de se apaixonar pela odontologia desde criança, porque a odontologia, ela é ligada ao medo ali, né? Você fala de dentista, o pessoal já assusta, e a sua paixão já veio logo de início e veio pra ficar, pelo jeito. Veio para ficar, com certeza. E professor Felipe, como que é a sua vida aí fora do jaleco? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado, professora Jana. É um prazer estar falando aqui com vocês. A minha história é um pouco engraçada, assim, com relação a isso, porque, diferente da professora Jana, eu nunca tinha pensado em ser dentista. Eu sou o único dentista também da família, não conheço nem bisavô, nada, nenhum. Isso não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque o bom é que você é o único, você fala, todo mundo vai em mim. O ruim é que você fala assim, agora eu não posso cobrar de ninguém, né? Então tem a parte boa, a parte ruim. Mas quando eu fiz meu colegial, na época era colegial, né? Hoje é primeiro, segundo ano. Eu fiz em processamento de dados. E eu queria, na época, seguir nessa área de computação, alguma coisa desse tipo. Quando eu me formei no terceiro colegial, eu fui prestar vestibular. E aí, curiosamente, eu falei, eu não quero seguir na área do processamento de dados, da computação. E eu fiquei meio perdido, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí, eu prestei para fazer direito. Prestei para direito, entrei na faculdade, fiz 6 meses de direito e odiei, falei, não é isso que eu quero, e saí. E fui fazer um ano de cursinho. E eu falo assim, eu nunca vou conseguir ser nada, porque o colegial técnico, né, de processamento de dados, ele não te dá base nenhuma de biologia, química, enfim. E eu via todos aqueles alunos estudando para medicina, e eles faziam aqueles cálculos, eu falava, nossa, eu nunca vou... E aí tem um amigo do meu pai, que é dentista, e na época ele começou a falar, vamos lá no consultório para você... Eu vi que eu queria fazer alguma coisa da área de saúde, mas ainda não sabia o que direito, assim. E ele falou, vamos lá para você ver como que é e tal. E ele é cirurgião bucomaxilo, ele fazia umas cirurgias bem legais e tal. E eu comecei a gostar, eu falei, vou fazer odonto, né? Prestei, passei, e eu acho que odonto é uma coisa assim, né? Quando você entra na faculdade, quando você faz o curso, enfim, é uma coisa apaixonante. Então, aí, acho que depois que você começa ali a viver... E eu igual você falou, né, negócio do medo de criança e tal, eu quando era pequeno, assim, adolescente, eu pensava assim, nossa, odonto acho que é uma coisa que eu nunca vou fazer. Porque mexer na boca, não era nem por medo, era de pensar, nossa, boca, saliva, Nojo. aquela coisa, é nojo. E falar que hoje é uma coisa que, assim, o que eu mais gosto é de ver coisa feia, entre aspas. Sangue, pus, essas coisas. Então, como as coisas mudam, né? Mas, então, assim, a minha carreira, vamos dizer assim, para chegar na odonto foi mais ou menos assim. Então, e hoje, né, eu me formei já... Eu sou de Campinas,
interior aqui de São Paulo. Fiz faculdade lá também, na PUC. Me formei lá em 2003. Entrei na faculdade em 99, me formei em 2003. E, enfim, mais ou menos isso que aconteceu. De processamento de dados, foi pra direita, que foi Exatamente. pra odontologia e depois ainda se especializou. Cara, é uma em- coisa muito louca isso. É uma coisa muito louca que eu acho que é uma história legal para quem está começando. Assim, porque, eu falo isso porque na época eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, a gente é muito novo para escolher a nossa carreira. É uma coisa muito difícil. Tem gente que já nasce, não, eu quero ser isso e vai ser. Tem gente que, né? Então, exatamente. A professora Jana já falou, quero ser dentista. Largou o basquete para fazer odonto. Mas é uma decisão num momento muito precoce. Exatamente. Você decidiu que você vai ser pro resto da vida É. com 17, 18 anos. 16 às vezes, bem A complicado. gente nem sabe quem nós somos, na maioria das vezes, nesse momento, né? E aí você ter que decidir o que você vai fazer para sempre, pro resto da vida, realmente é um lugar que acho que talvez poucos tenham essa decisão tão assertiva. Muitos talvez se apaixonem no meio do caminho, aquela coisa, entra num curso que inicialmente talvez até achava que não era exatamente o que queria, mas No meu olha, né, tô me apaixonando, tô achando legal isso aqui. E muita gente até por influência dos pais, né? O pai é dentista, a mãe é dentista, ou o pai é médico e segue a carreira do pai. Muita gente faz isso. Então, assim, tanto você quanto eu, a gente não teve nada disso, de ter que seguir a carreira de alguém. As Ninguém, referências. referências, O único que eu tive é esse amigo do meu pai, que até hoje eu converso com ele e falo, eu fiz odonto por causa de você, porque senão eu não acho que eu não teria feito. Então é bem... E é uma fase muito difícil, né? Eu acredito que para todos nós. Você decidir, etc. É muita coisa na cabeça naquele momento, uma pressão, de que... exatamente. Enfim. Não, mas é isso mesmo, é bem difícil mesmo. E a endodontia? Como que chegou na vida de vocês? Nossa, para variar, as minhas histórias são muito engraçadas, porque o meu caminho é sempre, pelo menos foi, né? Falando da minha história, o meu caminho foi muito diferente do que é o clássico, né? Que é o dito aí do começo de sair como jogadora de basquete para odontologia. E a endodontia, na realidade, ela apareceu na minha vida porque quando eu estava aqui na Uninove, cursando o 2º ano de faculdade, o 3º semestre, houve uma seleção para consultores da Dentsply Sirona. Hoje, a gente sabe, a empresa referência de endodontia, né? E nessa ocasião eu fui uma das alunas selecionadas e fui contratada para ser consultora da Dentsply Sirona, que na época até a gente falava mais Milefer, né? Que era a linha da endodontia da Dentsply. Então, na realidade, a minha paixão pela endodontia, eu até falo muito para os alunos, né, na graduação aqui, nas nossas atividades laboratoriais, teóricas, que seja clínica, que não foi uma paixão à primeira vista. Eu, na realidade, tinha muita dificuldade. Eu fiz a graduação numa época com uma turma com muitos protéticos que decidiram por fazer odontologia naquele momento. Então, eles tinham uma habilidade manual, eles tinham um domínio assim da odontologia que eu não passava nem longe, né? Foi muito treinamento, muita insistência, muita persistência, né? Então, o meu caminho para a endodontia veio porque eu me tornei consultora da Milefer e o meu trabalho era visitar 50 universidades falando de produtos da linha endodôntica e fazendo hands-on. Até foi quando eu conheci o Felipe, foi com esse trabalho da Milefer. Ele já fazia parte da equipe de endodontia de Campinas e eu ia lá como consultora. Todo dia o meu trabalho era instrumentar um canal simulado, né? E eu nem dentista formada ainda era. Na fase de graduação tive bastante dificuldade com endo, mas como eu digo muito para os alunos aqui, a endodontia é treinamento. É macaquinho, né? Se a gente treinar, eu digo sempre assim, o 4º tratamento endodôntico que você fizer vai ficar sempre melhor do que o 3º, o 3º sempre melhor do que o 2º, porque é um treinamento, é uma evolução mesmo, né? Então, a endodontia chegou na minha vida através da Milefer, que eu era consultora, e me veio o convite de fazer a especialização de endo assim que eu terminei a graduação, porque como eu trabalhava com muitas equipes, muitos professores, né, referência em endodontia, assim que eu terminei a graduação, no ano que eu terminei a graduação, em janeiro do ano seguinte, eu já estava na especialização de endodontia no Hospital Geral do Exército, com o professor Machado, porque, inclusive, tenho muita gratidão aí, foi uma pessoa muito importante nessa minha
na minha história, né, na minha vida da endodontia. E assim que eu terminei a especialização em endodontia, me veio o convite para fazer o mestrado em endodontia lá na São Leopoldo Mandique, com a equipe do professor Carlos Bueno. São os meus 2 gurus, eu digo assim, da endo, né? São 2 pessoas que eu respeito muito, tenho muita admiração e um carinho enorme, que fizeram parte da minha formação e por como eu cheguei aí nessa formação, né, totalmente voltada para endodontia. Inclusive, tem 19 anos que eu só atuo com endodontia, né? Eu não faço mais a parte de clínica geral, e sim somente endodontia. O legal na sua fala é que, de fato, nós brasileiros não temos a cultura de treinamento manual, né? Essa questão de artesanato e etc. A gente não vê na escola, enfim. Então, para nós dentistas ou futuros dentistas, é mais dificultoso, né? Porque a gente tem que aprender ali enfim, coordenação motora e etc. Você chega no primeiro semestre e dá uma cera verde, dura, Transforma. e você tem que fazer aquilo se transformar num dente e não num apito, um dente. É a maior dificuldade logo de cara que você entra. Isso Mas aí. nunca existiu a dúvida de ser endodontista? Assim, foi da graduação, você passou por essa época da Dentsply e nunca teve Não. olhos para outra... Eu vivia muito endodontia. Eu, por uma consequência do meu trabalho mesmo, eu vivia muito endodontia. Era todo dia, inclusive muitas semanas de segunda a sábado, né? Porque eu visitava as faculdades em jornadas, no dia a dia de um curso de especialização, no dia a dia de um curso de graduação. Então, era muito esse lado da endo, assim. Era só o meu dia, todos os meus dias da semana eram falados de endodontia, né? endodontia. Por conta do trabalho. Então, na faculdade, eu acabei entendendo que seria um caminho mais curto, né? Seria muito mais simples para mim, até porque, para eu me tornar consultora da Mailifera, a gente tinha muito treinamento. Assim, a gente tinha treinamentos de metalurgia dos instrumentos, de características dos instrumentos, que eu vejo que hoje o meu conhecimento vai além do conhecimento de uma aluna, de uma professora, vai para a parte da fabricação, da linha de produção desse material, né? Então, acabou se tornando algo muito automático mesmo. Assim, eu nunca pensei numa outra especialidade, mesmo tendo muita dificuldade ali naquele começo desse contato com a endodontia na graduação, nunca pensei numa outra possibilidade que não ser endo. Seu coração sempre foi da endo. Foi, acabou muito rapidamente indo para esse lugar. Começou com um pouquinho de ódio, né? Muita dificuldade. Inclusive, professores de referência que estão aqui até hoje, né, na Uninove, que são minhas referências de endo aqui. O Carlinhos foi meu professor de endodontia, na época que eu fiz a faculdade. A professora Cristiane Porta, que hoje é a responsável da pós, né, que está muito ligada aqui na parte de mestrados e doutorados da faculdade, foi minha professora de endodontia. O Rodrigo Del Mônaco, que não está mais aqui, né, mas fazia parte da equipe de endodontia daqui da Uninove, e a Kátia, que hoje, para mim, é uma alegria ter, inclusive, ela na nossa equipe da especialização de endo que nós temos aqui na Uninove. A Kátia foi minha professora de endodontia lá há alguns anos atrás. Então, a endo realmente foi muito rápida, assim, a minha passagem pelo... Nossa, que difícil. Meu Deus, endodontia não é de Deus, né? Olha, até que ela é bem interessante, né? Se a gente treinar, se a gente entender, é uma especialidade muito legal, né? E eu falo que o estudo e o entendimento do que é endodontia faz a gente rapidamente entender que é algo bem bacana. E você, professor, como que chegou na sua vida? Bom, no meu caso, foi... Eu sempre falo, por isso que talvez até que eu segui esse caminho de dar aula, que eu falo que o professor sempre é um exemplo pra gente, né? No meu caso, foram professores. Eu tive professores de endo na graduação que foram, assim, maravilhosos, que até hoje somos amigos. E quando eu entrei na faculdade de odontologia, a minha ideia era fazer cirurgia. Eu falava, quero fazer cirurgia. Acho que muita gente, né, entra pensando, quero fazer cirurgia, ver sangue. E uma coisa que me desanimou na época foi um professor. Não vou falar nome. Vai dar um corte aqui, Vai né? explanar. Não, brincadeira. Mas, assim, todo lugar tem, isso é normal. E não culpo nem o professor. Às vezes você também não se deu com aquilo, enfim. Mas foi uma coisa que me desapontou e fez eu deixar de gostar um pouco da cirurgia. E, em contrapartida, eu tive professores de endo que, assim, nossa, eles eram muito legais, professores novos, que estimularam muito. E eu comecei a gostar. E é engraçado que no primeiro ano de faculdade, igual vocês falaram aí, aconteceu comigo também. Eu cheguei no primeiro laboratório de dentística, a professora deu um bloquinho, só que o meu de cera não era verde, era transparente. Transparente, meio branco, né? E ela falou assim, vocês têm que fazer um dente. E todo mundo ali fazendo um dente, e a hora que eu terminei, ela falou assim, isso é um apito.
Eu falei, nossa. Eu já pensei assim, ó, eu já entrei na faculdade vindo de uma coisa que não tinha nada a ver. Primeiro aula, primeiro laboratório, fala que o meu dente, que era pra ser um dente, virou uma pita. Foi uma né? humilhação Todo já. lugar errado. Não, escuta isso. Eu falei, nossa, né? Só que eu pensava assim, eu não tenho habilidade manual. Então, eu preciso estudar muito para eu tirar nota teórica, enfim, para eu poder, né? E eu sempre estudei muito. E fui, né? E quando eu entrei no segundo ano, quando a gente foi pro segundo ano, a gente já tinha um laboratório também ainda de dentística. E eu lembro até hoje, acho que vocês não fazem mais isso, não sei, tem restauração de amálgama ainda? Não. Então, eu tava fazendo escultura em amálgama no laboratório e brunindo ali o dente, tinha que brunir e tal. E tinha uma professora que eu gosto muito dela, eu vou falar o nome, ela chama Elda. Eu acho que ela já não dá mais aula, faz muito tempo que eu não falo com ela, mas se ela vê, um abraço, Elda, muito legal. E aí, ela era professora de dentística, e ela era brava. E na minha sala tinha 6 Filipes. Então, no laboratório, sentava tudo por ordem alfabética, né? E tinha um Felipe, que é outro amigo meu, Felipe Silvestre, também, daqui de São Paulo, manja muito de dentística. Ele lá fazendo a escultura dele bonitinha, e eu, como sempre, né? Aquela coisa O horrível. apito. Aí a professora Elda veio, parou do meu lado assim, e ela tinha uma voz rouca assim, ela falou, Davine, que elas me chamavam pelo sobrenome, porque como tinha vários Filipes, né? Davine, se você acha que você vai ganhar dinheiro com odontologia, desista. Eu saí do laboratório chorando, assim, eu falei, meu, acabou com a minha vida. Segundo ano de faculdade, primeiro semestre, eu falei assim, eu já desisti do direito, agora eu vou desistir da odonto, o que eu vou ser na vida, né? E em contrapartida, mas a Elda, gente boa pra caramba, adorava ela. Eu acho que isso até, às vezes até bom. Eu brinco que se fosse hoje, talvez ela levaria um processo, porque hoje as coisas estão muito mudadas. Mas eu até entendo, porque, por exemplo, ela poderia ter me traumatizado. Mas, pelo contrário, ela me deu um chacoalhão. Porque daí, só pra terminar rapidinho a história, daí quando ela falou isso, eu fiquei assim, tal, eu falei, eu preciso treinar. E aí eu falei assim, agora também eu vou mostrar pra ela quem que eu sou. Estudei, na prova teórica dela eu tirei 9,75, foi a nota mais alta. Daí ela começou a gostar de mim, entendeu? Porque ela viu que eu gostava de estudar, que enfim, eu não tinha habilidade manual, né? E em contrapartida tinha o professor Diendo, que, cara, estavam sempre ali do lado, que é o professor Rodrigo, que hoje está no Canadá, que, cara, uma referência para mim, a Jana conheceu ele também. O professor Carlos Bueno, eu falo que os dois foram meus gurus, e até hoje são. Sempre que eu preciso, ligo para um, ligo para outro, a gente está sempre trocando ideia, isso é muito legal. E desde o segundo ano de faculdade, segundo semestre do segundo ano, não, primeiro semestre que começou a teórica, eu comecei a falar, só vou fazendo. E desde do terceiro ano, que a gente tinha clínica e tal, eu fazia o que era obrigatório, então você tinha que fazer lá, por exemplo, uma prótese removível na época, uma total. Fazia para contar a produção, para poder passar de ano, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, clínica, porque na época que eu fiz graduação, era diferente, a gente não tinha, hoje em dia juntou, né, assim, as especialidades. Antigamente você tinha todas as especialidades separadas, e só no último ano você ia ter um ano inteiro de COI, que era Clínica Odontológica Integrada. Aqui também é assim ainda, é que lá mudou depois de um tempo. Mas aí, até quando eu fui para COI, o professor Dinheiro, eu falava assim, eu só vou fazer, eles direcionavam, né, só davam endo para fazer, assim, porque eu gostava muito. E aí eu me formei, já fui fazer a especialização, continuei tendo acesso a esses professores, ia no consultório deles, enfim, né? E saí da faculdade, já fui fazer especialização, mestrado, sempre com a mesma equipe, que é a equipe do professor Carlos Bueno, lá de Campinas. E, enfim, foram grandes exemplos para mim que me levaram para essa especialidade. Nunca fiz nada diferente. Isso é uma coisa também que eu acho até legal falar isso, porque muita gente fala assim, por exemplo, se forma e fala assim, e agora, né? Eu vou abrir um consultório, vou fazer de tudo e tal. Cada um, mas eu foquei, eu falei, eu quero fazer endo. E se você falar assim, faz uma restauração, eu não sei fazer, entendeu? Não sei. Então eu foquei na endo, estudava muito, lia, porque no começo da profissão a gente tem muito tempo livre, vamos dizer assim, né? Então eu aproveitava esse tempo e estudava e me dedicava. E assim, o professor falava, vou dar uma... Que nem a gente, às vezes, eu ia dar aula, que a Jana estava lá como consultora, eu ia junto, sabe? Sempre... E aí deslanchou. E foi mais ou menos assim que eu fui para endo. Mas nunca... A única coisa que eu fiz uma vez no meu consultório, sem ser endo, eu tenho até um pouco de remorso disso daí, foi uma prótese total para minha avó, que ela já faleceu, e que não ficou boa, obviamente, né? Mas eu fiz... E, assim, fazia, às vezes, uma limpeza em irmão, mãe, pai, mas só. O resto, sempre. Desde o primeiro dia que eu abri o consultório até hoje, graças a Deus, só endo. Eu acredito que isso é até uma pergunta para vocês. Vocês lidam com um paciente que está com dor o tempo todo, na endodontia. Então, assim, muda o protocolo de atendimento? O paciente chega na sua cadeira, ele precisa passar por uma anamnese, por uma sequência de
de passos, como a gente faz na faculdade, ou vocês já vão direto no vou tirar a dor desse paciente? Não, sempre, assim, a anamnese é fundamental, então sempre tem. O que acontece às vezes, por exemplo, graças a Deus não é com frequência, mas às vezes o paciente chega com tanta dor, mas tanta dor, que você tem que pelo menos dar uma anestesia nele, senão ele não aguenta. Mas tem que preencher, tem toda essa sequência que vocês aprendem na clínica, na graduação, isso é muito importante a vida toda. Então, por exemplo, o paciente chega no consultório, ele recebe uma anamnese, ele preenche, ele entra, eu converso com ele, explico, pergunto tudo dele. Às vezes ele está com muita dor, isso é uma coisa, a dor é uma coisa muito ruim. É engraçado que às vezes você pega um paciente assim, mas com muita dor, a pessoa chega no seu consultório, você fala assim, meu, nossa, que pessoa mal-humorada, tal. Você atende ela, você tirou a dor dela, ela muda completamente. É outra pessoa. É outra pessoa. Então, assim, às vezes num primeiro momento, mas você tem que ter pelo menos uma anamnese ali, tirar uma dúvida, né, com relação se tem algum problema de saúde, toma alguma medicação, para você poder dar continuidade. Se for pensando nesse lugar que o Felipe estava falando, do fato de nós dois vivemos essa experiência, né? Essa foi a nossa caminhada, de se especializar em endodontia muito rapidamente ao término da graduação e seguir no consultório apenas com essa especialidade. Se você pensando nisso, a sua pergunta, né, do protocolo de atendimento, o que na maioria das vezes acontece é que um paciente, quando vem para o especialista, na maioria das vezes, ele vem encaminhado por alguém. Então, acontece muito da consulta de urgência ser feita por outro profissional. É comum, no meu consultório, pelo menos, o paciente chega para mim, ele já passou por uma consulta de urgência, né? Porque normalmente são agendamentos feitos por um indicador, né? A gente tem essa referência muito quando você se torna um especialista, referência em endodontia, a gente trabalha muito com indicador. Então, normalmente, quando esse paciente vem para você, ele já passou pelo dentista lá, o dele, né? Que faz o dentista dele, que é o dentista que faz toda a parte da clínica geral e todos os procedimentos que ele precisa. E quando identificado ali a necessidade de um tratamento endodôntico, ele acaba encaminhando para esse especialista. E quando o paciente vem, na maioria dessas vezes, a consulta de urgência, esse paciente ele procurou o dentista referência dele, né? E não o especialista. Esse é o mais comum, né? Mas, às vezes, chega no consultório algumas urgências por referência. Tipo, vai lá, né? Tô morrendo de dor de dente. Vai lá, porque lá ela é endodontista, ela, inclusive, atua nessa especialidade. E a gente acaba fazendo a urgência desse paciente também. Mas, pelo menos no meu consultório, é mais comum... o paciente já vem encaminhado com uma consulta inicial ali de urgência já tendo sido realizada. É o que é mais comum para mim, né? E só para complementar desse lugar, eu queria muito até aproveitar esse momento, que é uma coisa que a gente fala muito com os alunos da especialização, falando de diagnóstico, né? O Felipe falou dessa importância da anamnese, né? A gente usa muito para eles a seguinte referência. Não queiram, né? O aluno que está na especialização, quem gosta de endodontia, que pensa, né, em viver a endodontia, não adquiram a característica de um canalista. A ideia é a gente nunca fazer um canal. É uma coisa que a gente cobra muito dos alunos da especialização. Não façam um canal. Mas por que você fez? Porque eu fiz. Era canal. Mas por quê? Qual era o diagnóstico? Qual era a patologia, né? Porque a gente sabe que existem inúmeras patologias endodônticas, muitas delas que nem precisam de tratamento endodôntico. Olha que loucura, né? A gente parar para pensar que existem algumas patologias endodônticas que o tratamento não é tratamento endodôntico. Então, olha a importância do diagnóstico, né? Então, a anamnese, você entender qual é a condição daquele paciente, qual é a patologia que ele apresenta, eu acho que é fundamental, independente se foi você que fez a urgência ou não, né? E qual foi a condição que o paciente chegou para você, a anamnese, você chegar em um diagnóstico, é uma das coisas mais importantes, na minha opinião. Achei que você complementar. Não. Na época da pandemia, já vinculando a questão do diagnóstico, tinha muita necessidade do paciente ter que ser consultado pelo dentista e não conseguir encontrar nenhum. E ver aquele termo dentista ou consulta pelo WhatsApp. Ou teleodontologia. A gente queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Engraçado que até esses dias, esses meses, mês passado, acho, aconteceu comigo, eu estava aqui, até perguntei, porque eu não sabia. Uma paciente mandou acho que, não lembro agora de onde, Ribeirão Preto, alguma coisa assim, queria que eu visse um exame, uma toma e desse uma opinião. E ela queria me pagar uma consulta online. Eu falei, até perguntei pra Jana, você sabe se pode, se a odontologia é liberada fazer consulta online? Parece que não, né?
Eu sou contra, no seguinte aspecto. O dentista, não só o dentista, vamos pôr o médico também, mas é que depende da especialidade da medicina. Mas, enfim, a gente tem que mexer, a gente tem que ver. É difícil você ver até mesmo que seja por uma chamada de vídeo, né? Então, assim, é difícil a gente atender o paciente sem estar presente. Né, querer conversar por telefone. Você pode, às vezes, se já é seu paciente, de repente passar uma medicação, enfim, alguma coisa assim. Mas fazer uma consulta mesmo, eu acho que é complicado. Acho que vai muito num lugar de uma urgência, assim, um imediatismo, muito no sentido de uma medicação para aliviar ali, né, aquela dor que ele está sentindo, aquele problema que ele tem, mas muita gente entendendo também que, na maioria das vezes, a medicação sistêmica não é quem resolve. Na endo mesmo, eu falo, eu bato muito nessa tecla do uso, assim, sem controle nenhum do antibiótico para tirar dor. Antibiótico não é para tirar dor, né? Não é o antibiótico que tira a dor. Então, eu acho que quando se trata, a gente até fala muito, porque, acreditem, nós como professores, a gente recebe mensagem por WhatsApp pedindo diagnóstico todo dia. Né? Esse é o cenário que a gente vive. Então, a gente recebe muito aluno toda hora, que seja tromba no corredor, professora, o que eu faço aqui, né? Muito essa coisa a solicitação de um diagnóstico, de uma conduta de um tratamento, por uma mensagem, por uma foto, por um resumo de uma história que não é a história inteira, né? Então, quando a gente pensa em diagnóstico na nossa especialidade, né, na endodontia, eu preciso realizar tantos exames, são tantos recursos que eu preciso para chegar num diagnóstico preciso, para ter, né, uma informação mais efetiva, que eu acho que pelo WhatsApp, por uma foto de um raio-x, realmente não funciona. Seria muito como um quebra-galho para tentar só aliviar aquela situação, mas que, na maioria das vezes, o que eu vou prescrever por telefone? Um analgésico, né? Eu não posso prescrever nenhum outro medicamento mais importante através de uma mensagem, né? E visto isso, inclusive nessa situação que o Felipe viveu aí esses dias atrás, a gente foi atrás dessa informação e soube que não tem autorização a gente fazer consultas por WhatsApp, né? Igual a gente vê aí a telemedicina, né? Não é algo, parece que aceito, como, inclusive, uma questão burocrática, de uma regra, né, que a gente precisa seguir. E eu realmente, assim, sendo muito simplista, eu diria que não funciona. Eu acho que não funciona. Acho que precisa de uma consulta presencial, você precisa ter uma boa conversa com o paciente para entender a real queixa dele, uma boa inspeção clínica para você ver direitinho todas as questões que ele apresenta, né, de alteração. Precisa, daí sim, do raio-x como um exame complementar e não como um exame conclusivo, né? Porque muitos acham que a radiografia é quem dita tudo e não é. Ela só complementa a nossa informação, né? Teste térmico, uma coisa que a gente super fala, né, num tratamento endodôntico, a importância da realização do teste térmico. Se eu vou fazer uma consulta de forma virtual, eu não vou conseguir realizar esse exame, né? Para ter ali uma precisão de mais essa informação. Então, acho que realmente diagnóstico é algo muito complexo e que precisa de uma visita presencial, de uma conversa, de um exame ali bem minucioso para a gente chegar de forma mais precisa no diagnóstico. Muitas vezes, no caso de dor, o paciente não sabe nem especificar qual dente. Se a gente for pensar por esse lado, quantas e quantas vezes que a gente já não foi, por exemplo, consultório de madrugada atender paciente? Porque quando a dor de dente é uma dor, tipo uma pulpite reversível, dependendo do diagnóstico, o único jeito de tirar a dor é mexer no dente, é abrir no dente, fazendo uma urgência. A medicação vai ser muito paliativa, em alguns casos não faz nem efeito, por exemplo. Então, a função nossa é essa. A gente tem que... eu até brinco, eu falo assim, quando meus filhos eram pequenos, às vezes eu ligava de madrugada o pediatra deles, que tinha sido meu pediatra, e, cara, tudo assim, tá com febre. Dá tal remédio, amanhã você traz ele no consultório, mesma coisa, né? Agora, no nosso caso, a gente não adianta fazer isso, a gente tem que ir na hora lá. Quantas e quantas vezes já fui para o consultório de madrugada, de sábado, de domingo, urgência, dor de dente, não escolhe a hora, né? E a gente tem que intervir, não adianta. E também outro detalhe, né? Quantas e quantas vezes também que o paciente vem indicado para fazer endo e não é endo. Exato. Então, se de repente, pelo WhatsApp, e mais você vai dar um diagnóstico, você fala, não, tem que fazer a endo. Aí o colega vai lá, faz a endo e não era. Então, eu acho que é muito importante essa parte presencial mesmo. Outro dia eu fiz essa pergunta para algumas, não foi para uma só, não, foram para algumas. Fiz essa pergunta para algumas das alunas da especialização. Nós temos vários, né? Eu diria que todos os alunos hoje estão num consultório, né, atendendo endodontia. Então, normalmente, quando você está num consultório fazendo a endo daquele consultório, esse paciente ele passou por outros profissionais
que fizeram a avaliação, que fizeram lá o orçamento dele, o planejamento dele, e esse paciente vem só para você executar a parte endodôntica, né? E eu perguntei para elas, e aí, quando esse paciente chega para vocês já partem para o abraço e vão fazendo a endodontia, ou vocês fazem o que é necessário fazer? Né? Tipo, vai buscar ali na queixa do paciente, nos exames todos que a gente faz como inspeção, qual é o diagnóstico para avaliar a real necessidade de se fazer a endo daquele dente, ou não? Mandou fazer a endo, eu faço a endo. Né? Ou não, peraí, mandou fazer a endo, mas eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento para investigar se realmente é endo. E que seja discutir lá na clínica, no consultório, com um colega, né, com um profissional que está lá trabalhando junto com você. Olha, esse caso, você achou que era endo, mas eu fiz os testes aqui, é uma pulpite reversível. A cárie está próxima à polpa, mas não expôs a polpa. Vamos só remover a cárie, fazer um capeamento, restaurar o dente, vamos acompanhar? É provável que não há necessidade de uma intervenção endodôntica. Isso é legal, porque daí é multidisciplinar, né? São as disciplinas se conversando e chegando num diagnóstico, num tratamento para o paciente, que é muito mais interessante do que, eu fiz a endo por fazer, que é a história do canalista, né? Mandou fazer, eu fiz. Mas e aí, né? Era realmente necessário? Então, acho que esse lugar é uma coisa muito importante. E eu fiquei bastante feliz que 2 delas responderam, professora, eu faço uma inspeção, dou uma boa examinada para analisar se realmente aquele caso necessita da endo. E se não precisa, eu converso e falo, esse caso não precisamos fazer a endo, vamos tomar uma outra conduta, né? Vamos fazer de uma outra forma. Isso é bem interessante. Comentando sobre a radiografia, a gente sabe que é uma medida auxiliar. Tem uma dúvida muito comum dos alunos, né? Que é quanto à imagem. A rarefação e o esfumaçamento, eles são a mesma coisa ou não? Existe uma diferença entre rarefação e o esfumaçamento na radiografia? Existe uma diferença. É que radiografia, acho que o primeiro ponto... Quer falar, Felipe? Do quê? Que eu vou indo, né? Qualquer coisa não, você pode vai falar. complementando aí. Sim, vai. Radiografia, gente, é uma coisa tão complicada, porque... Primeiro, né? O que é uma radiografia de qualidade? Então, vem a primeira coisa, assim, né? Eu sinto, aí eu vou falar pela experiência que eu sinto aqui. Eu sinto aqui uma diferença muito grande, uma dificuldade muito grande, né? No sentido de analisar uma imagem radiográfica, muito pela qualidade da imagem, né? Primeiro ponto, assim, nossa, não consigo... A radiografia convencional, ela é uma imagem muito ruim, porque, na realidade, a radiografia por si só já não é uma imagem muito nítida, né? Vamos falar de um raio-x digital? É outra coisa, né? No sentido de imagem, qualidade da imagem, para você conseguir observar no detalhe tamanho de uma lesão, né? Essa extensão dessa lesão, a radiolucidez, a radiopacidade, esses contrastes, né, que a radiografia apresenta. Quando a gente fala de radiografia digital, é muito simples essas observações de o que é uma rarefação, o que é um rompimento de uma lâmina dura, né? O que é só um espessamento do ligamento periodontal, fica muito mais nítido o que eu estou visualizando a imagem. Quando a gente fala do raio-x convencional, que é o que a gente usa, né, muito aqui na graduação, é o raio-x convencional, aquele que necessita de um processamento químico, normalmente, onde um aluno que está começando a sua carreira aí na realização das radiografias, fica muito a desejar. Então, como fica muito a desejar no contraste, eu sinto que talvez essa dificuldade do que é uma rarefação óssea, o que é um esfumaçamento, venha muito na dificuldade do que se enxerga, né? Mas, na realidade, em tese, esfumaçamento é esfumaçamento e... São coisas totalmente São diferentes. coisas Até porque a diferentes. rarefação, normalmente a gente usa o termo rarefação quando a gente está fazendo o diagnóstico de uma patologia. O esfumaçamento já é o contrário. A gente fala assim, eu já estou vendo, por exemplo, eu tratei um canal de um dente que tinha uma rarefação. E agora no controle já está um esfumaçado. Então teoricamente está formando o osso, entendeu? Então são coisas diferentes, sim. Entendeu? A gente usa muito o termo esfumaçamento aqui também, se for para eu pensar, né, no nosso padrão de ensino aqui da Uninove, a gente usa muito o esfumaçamento para os casos de abscesso apical agudo, que Sim, que é ainda a não fase precisa- intraóssea, você ainda não né, tem que você observa muito a presença do exudato ali naquela região apical, então você percebe um esfumaçamento, é como se estivesse te mostrando que ali naquela região tem a presença do pus. Gente, mas isso é muito complicado. É difícil... Pensando na imagem por si só, assim, falar que a imagem vai te mostrar, através do esfumaçamento, a presença de exudato purulento ali ou não, acho muito complicado, assim. É uma coisa muito difícil de se ver, né, de se perceber ali para o diagnóstico numa radiografia.
Eu acho que para a maioria dos alunos a maior dificuldade é a radiografia mesmo, né? A minha frase de todos os dias: vocês não odeiam a endo, vocês odeiam a rádio. É que na endo. É que, na verdade, assim, ó, a endodontia na graduação, ela é muito difícil. Você dá aula na graduação, você sabe. Ela é chata. A hora que você vai pra pós, pergunta pros alunos da especialização, é uma delícia. Porque na graduação, vamos dizer assim, obrigatoriamente, os alunos têm que aprender como que é a coisa desde o começo. Então, por exemplo, eles aprendem a fazer o raio-x no raio-x convencional, aprende a instrumentar o canal com língua manual, enfim, fazer odontometria. A hora que você vai para pós, muda tudo isso, aí a coisa fica mais gostosa. Então, eu acho que é isso, a dificuldade, e é verdade, a dificuldade começa já na hora de você fazer a radiografia. A radiografia convencional você tem que acertar o posicionamento da película, você tem que depois acertar o tempo de revelação, de fixação e tal. Se você não fizer tudo certinho, e mesmo assim ainda influencia a temperatura, um monte de coisa, tempo que o revelador fica tá lá. Se não fizer tudo certinho, você não vai ter uma imagem boa, entendeu? Então daí já começa a complicar um pouco as coisas. Vocês acreditam que esse tipo de tecnologia, né, a radiografia digital, é algo que compensa pro aluno que está ali entrando na especialização ou é algo que dá para esperar? Não é o primeiro investimento que a gente indica para o aluno da pós. Porque é um investimento consideravelmente Caro. e assim, se a gente for pensar, o digital é muito melhor. Mas sem o digital, você tem o convencional que você consegue fazer. Agora, tem coisas, por exemplo, que hoje em dia... por exemplo, vou dar um exemplo, odontometria. Se você trabalha sem o localizador, aí eu já não vejo tanto sentido. Então, se você falar assim para mim, o que eu compro primeiro? Eu vou falar, compro um localizador. Entendeu? É que normalmente o aluno da especialização, ele usufrui do que a gente tem aqui, né? Isso, Então, quanto o raio-x digital, por exemplo, ele usufrui do que a gente tem aqui. Na especialização, a gente já usa. E, normalmente, o aluno da especialização, quando ele vai trabalhar numa clínica, a gente ouve muito eles contando a experiência de que, normalmente, essa clínica tem o raio-x, né? O sensor digital, e todas essas coisinhas aí que acabam auxiliando ele no processo da radiografia. Mas, realmente, se fosse para fazer número 1, número 2, número 3, assim, um ranking dos equipamentos, né, pensando em tecnologia, mais importantes para um aluno que está na especialização ou que quer fazer uma endodontia de forma diferenciada no sentido de qualidade, efetividade e tudo mais, o raio-x não é a primeira opção. Eu sempre digo que é o localizador também. Mas com certeza você estaria ali entre segundo e terceiro no máximo, assim, que é muito importante. É muito importante. Quando vocês começaram, vocês tinham alguma dessas tecnologias ou foi na endo raiz mesmo, lima manual? Isso que era gostoso. A gente estava até... a semana passada, a gente teve nossa turma de especialização e a gente estava conversando, eu e a Jana, muito sobre isso, porque eles tiveram uma aula de instrumentação manual. E até conversando com outros professores de outras equipes, muita gente falou, instrumentação manual a gente vai tirar do curso de especialização e tal. E eu e a Jana conversando, a gente falou assim, né, Jana? Pô, a gente... há 20 anos atrás, já existia, assim, mas era muito pouco e o acesso era muito difícil. Você tem uma ideia, só para vocês entenderem o que é isso. Quando eu fiz graduação, quando eu estava no último ano, não tinha WhatsApp ainda. Então, imagina como o acesso era difícil às coisas. Então, assim, a gente aprendeu ainda não tinha raiz mesmo, que era o quê? Você fazer na mão, instrumentar, tudo tal, legal. E eu falo sempre, daí eu e a Jana conversando, a gente falando assim, ó, se a gente parar de ensinar ainda não tinha manual, os alunos não vão pegar a mão. Porque você precisa, na endo, o mecanizado é fantástico. 90% dos casos a gente faz com mecanizado. Só que depois que você se torna especialista e que você vai tendo um tempo de bagagem de consultório, começa a chegar só coisa difícil pra você fazer. Só bucha. E aí você precisa do manual, porque daí o mecanizado não resolve. E aí, claro, as outras tecnologias também ajudam. Então, assim, a gente pegou esse tempo raiz, que acho que foi muito bom pra gente ganhar... E é o que eu falo, até hoje em dia você pode ter habilidade manual. Isso muda muito na sua vida, muito, muito. Na sua endodontia, vamos dizer. O exemplo que a gente usa muito para eles, da importância, porque até eles brincaram que tinham umas 5 alunas, que é a turma nova, né, que começou agora em janeiro, da especialização. Teve umas 5 alunas que falaram, professora, eu acho que eu vou desistir. Depois desse laboratório aí de instrumentação manual, eu acho que eu não nasci para isso, eu vou desistir, eu não quero. Por quê? Porque é muito difícil, porque é muito dependente desse domínio, dessa habilidade do profissional, né? Uma coisa que a gente percebe muito, a nossa geração, que foi muito manual, a gente tem uma habilidade manual para algumas situações de complicações, como, por exemplo, um canal que foi desviado, um canal curvo, que um profissional fez uma endodontia e passou reto, né? Fez o canal de forma reta.
E aquela contaminação que ficou naquela parte curva daquele canal, ela desencadeia um problema para esse paciente. Então, você precisa, numa necessidade, por exemplo, de uma reintervenção, você acessar aquela curvinha ali, que ficou sem ser instrumentada. Isso, quem tem que fazer é a lima manual. Então, você retomar um canal que foi desviado é na mão. Então, se você não tiver esse treino, né, dessa destreza, desse movimento, as cinemáticas, os movimentos que a gente faz com as limas, com a instrumentação manual, é uma coisa que a gente sente muito, essa geração de especialistas mais novos, já são especialistas em endo, mas que o momento da especialização e a vivência do consultório é muito mecanizado, essa deficiência aí nesse manuseio de uma lima manual, e que para algumas situações de casos complexos, é ela que vai resolver. Legal. Além do localizador e do raio-x, tem outras tecnologias que são usadas, e vocês acham que é um divisor de águas, por exemplo, para o insucesso da endodontia, de alguns tratamentos endodônticos? Eu acho que assim, ó, eu sempre falo que a gente querer, entre aspas, culpar o insucesso por algum motivo é complicado, pelo seguinte: a gente conhece profissionais que têm casos de preservação, de acompanhamento de casos clínicos de 50, 60 anos, onde há 50 anos atrás eles fizeram com lima que não era nem padronizada, por exemplo. E tem sucesso, e isso é muito legal. Isso mostra o quê? Que a endodontia funciona, né? Agora, claro que o que a gente tem de tecnologia hoje, eu sempre falo que a endodontia, eu acho que foi uma das especialidades que mais cresceu em termos de tecnologia. De tecnologia e técnica. Hoje em dia, a gente tem coisas que há 15, 20, 30 anos atrás não se imaginava ter. E, claro, isso muda muito o nosso índice de sucesso. Eu vou dar um exemplo, né? Você trabalhar hoje com uma magnificação, um microscópio ou uma lupa, com certeza, o seu índice de sucesso vai ser maior do que você trabalhar olho nu, porque você vai enxergar mais. É nítido isso quando a gente vai para o consultório, quando a gente fala com os nossos alunos a respeito, por exemplo, de primeiro molar superior, onde tem o quarto canal, quantos e quantos casos que a gente pega para retratar que não foi tratado esse quarto canal. Por quê? Porque a pessoa não quis? Não, porque não achou, é muito pequeno. Né? A olho nu, praticamente impossível achar. Além disso, outras tecnologias. Então, assim, eu acho que a endodontia deu um boom muito grande de tecnologia. Deu um boom muito grande. A endodontia sempre foi muito linda. Se a gente recorre à literatura e vai ver coisas do passado, é muito legal os estudos que tem, porque a gente mexe com bactéria, com infecção, com inflamação, tudo isso. E durante muito tempo, a endodontia foi muito... ela era muito desacreditada na parte técnica e era muito acreditada na parte medicamentosa. Então, assim, só para vocês entenderem, na minha época de graduação... Na minha época, não, vou por assim, umas 3 turmas antes da minha na graduação, os alunos só podiam obturar um canal se eles fizessem o teste microbiológico. O que era isso? Eles tinham que instrumentar, deixar o canal pronto. Aí eles tinham que pegar um cone de papel, que a gente usa para secar o canal, colocava dentro do canal, colocava numa placa de Petri e fazia uma cultura. Se crescesse bactéria, mostrava que o canal estava contaminado. Só que é engraçado, porque o canal, a gente não esteriliza o canal, né? A gente descontamina o máximo possível, mas sempre vai ter bactéria ali que, tudo bem, ok, os trabalhos mostram que é normal. Então, você acreditava o quê? Tem que ficar pondo medicação entre canal. A coisa mudou tanto que, por exemplo, hoje em dia a gente acredita muito mais na nossa técnica, na nossa tecnologia, do que na medicação intracanal. Hoje em dia a gente faz casos em sessão única, por exemplo, que antigamente, nossa, vão te prender porque você está fazendo isso aí, né? Impossível, inaceitável. Então, assim, isso tudo é muito legal. E o que eu gosto da endodontia também é isso, porque você tem uma variação muito grande de coisa, de técnica, de opções de tratamento. Isso é muito legal, né? Eu acho muito bacana, assim, essa parte clínica, esse dia a dia clínico nosso. Essa questão que vocês comentaram da sessão única, eu acho que é bem interessante, porque tem dentista que usa isso de propaganda, né? Venha tratar seu canal, que é em sessão única. É uma polêmica aí no meio. Ó, outra frase, eu tenho várias frases assim, né? Sessão única tem que ser uma consequência e nunca um objetivo. Acho que esse é o ponto, assim, crucial. Faça endodontia em 40 minutos. É muito, né? Marketing e pouca... microbiologia, histologia, fisiologia, tudo que envolve um tratamento endodôntico. Que é uma coisa, uma coisa muito interessante para quem está na graduação. Eu falo para todo mundo que se eu pudesse voltar, eu queria voltar para o primeiro ano de faculdade, para eu estudar mais as matérias básicas. E aproveitar mais. Como eu vejo hoje a importância da anatomia, da biologia, da fisiologia, da farmacologia, de todas essas matérias básicas, que quando eu estava no primeiro ano, e isso eu acho que é normal, porque normalmente nós somos jovens, né, nessa época, a gente estudava mais no intuito assim, não, preciso passar de ano, preciso saber tal. Não, quando você estuda assim, você está decorando. Agora, quando você entende, você aprende. Então, assim, isso que a Jana falou é muito importante para odontologia e para endodontia ainda mais. Porque
Se a gente não souber esse básico, aí a gente vira canalista. E não é isso que a gente quer. A nossa endodontia, tanto a endodontia brasileira, a endodontia mundial e principalmente a brasileira, está num nível tão legal, tão alto, tão bom. Agora a gente está tendo aí um pessoal muito, muito bacana aí por trás da Sociedade Brasileira de Endodontia, estão levantando isso. Que assim, a gente tem que cada vez mais enaltecer a nossa especialidade. Eu acho que é fundamental. E a endodontia faz parte. Eu sempre brinco, eu falo assim, agora na odontologia, chegou o pessoal da harmonização, né? Que eu acho legal. Eu acho que tudo tem espaço, tudo é legal, desde que bem feito, dentro do que é correto e tal. Mas a endodontia nunca vai deixar de ser. A endodontia representa mesmo a odontologia, né? Que é o que a gente mexe ali com. Outro dia até, eu não sei se foi você, alguém mandou a gente tem no WhatsApp, lá mandou um vídeo de um dentista, uma brincadeira, né? Um dentista falando que o paciente chegou lá falando que tá com dor. Ele, não, peraí que eu vou fazer um botox, tal, não sei o quê. Não, mas é dor de dente, né? Tal. Então, a endodontia sempre vai estar presente. Você falou naquela época, um pouco atrás da pandemia, por exemplo, durante a pandemia, eu tenho vários colegas que reclamavam, meu consultório parou, porque trabalham com estética. E naquela época as pessoas, primeiro, tinham medo de ir no dentista por causa do vírus, da pandemia. Segundo, obviamente, parte financeira pegou muito. Agora, a dor ninguém controla. Então, assim, para nós endodontistas, se bobear foi uma das melhores épocas. Porque as pessoas ficavam... Todo mundo estava estressado. O estresse acarreta problema no dente, obviamente. As pessoas tinham dor e tal, e não tinham o que fazer. Tinha que recorrer para o dentista. E aí, obviamente, ia para o endodontista. Então, isso era muito legal, entendeu? Então, tem tudo isso, né? Existe, inclusive, falado bastante aí, recentemente alguns estudos sobre exatamente isso, essa questão do socioemocional, ansiedade, o estresse, todas essas questões que a gente percebeu no comportamento humano, né, após a pandemia, o quanto isso trouxe algumas questões endodônticas, assim, né? Situações de necessidade de um tratamento endodôntico por consequência do estresse, da ansiedade, apertamento. Teve até que começar a gente abrir um pouquinho o leque nesse sentido da anamnese, de uma investigação, de respostas, né? Porque algumas coisas até que, nossa, não era tão comum, mas que passou a ser comum após aí a pandemia, no sentido de algumas alterações pulpares por conta principalmente do estresse e da ansiedade, né? Eu acho que isso é algo da nossa geração, né? De ter o estresse, a ansiedade, Sim, a pressão, parece que é tudo mais na nossa geração. É porque vocês têm muita informação, né? Quer queira, quer não queira. Hoje em dia, por exemplo, você acorda, você já sabe tudo o que aconteceu na madrugada. Então, assim, é uma informação. E isso, consequentemente, acaba gerando mesmo essa... Sobrecarrega, né? Muita Sobrecarrega, coisa. exatamente, E aí é aquele negócio, né? O dente faz parte do corpo. Então, aí o problema vai para ele também, entendeu? E essa questão emocional é muito legal porque o endodontista acaba virando um profissional de confiança dessas pessoas, né? Porque você vai no dentista, o dentista tira a sua dor. Na realidade, Sim. nós dentistas somos um pouco psicólogos, né? Bastante, na verdade. Bastante, né? A gente tem que deixar um espacinho ali no nosso horário de atendimento para essa conversa. O paciente, ele quer conversar, ele quer contar. Muito por conta desse lugar da ansiedade, desse estresse. É um lugar que é quase um divã, a nossa cadeira, né? Então, a gente tem que entender, inclusive, que isso é uma forma de acolhimento aos pacientes que é importante. Não dá para o paciente... O paciente, ele é um ser humano, né? Ele não é uma boca ambulante. Então, a gente entender nele como um ser humano, quando a gente recebe ele no consultório, que seja para um atendimento específico, de uma área específica, de um procedimento específico, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano, né? Então, a gente acaba tendo que lidar bastante com essa questão da ansiedade, do estresse, né? E saber conversar. Então, somos um pouco psicólogos, inclusive. É porque ele já chega lá nervoso. Porque, não sei se vocês sabem, mas a endodontia tinha um grande mito, assim. Que a endodontia é uma especialidade que causa dor. Apesar de a gente tirar a dor, antigamente, tratamento de canal era horrível, doía e tal. Então, causava dor. Escurece o dente. Escurece o dente, faz um buraco grande no dente, é caro. Vários mitos, né? Então, o paciente já chega. Agora, por exemplo, a geração de vocês já está mais tranquila, porque mas pessoas um pouco mais velhas que a gente chegam no consultório até hoje, assim, morrendo de medo. E o legal é isso, a gente muda isso. Então, a pessoa... Daí acontece que você falou, isso é muito legal. A pessoa fala assim, você virou meu endodontista. Então, quem que é seu dentista? Meu dentista é a Jana, mas meu endodontista é o Felipe. Se eu tiver que fazer... você precisa fazer canal? Vai lá. Então, isso é muito legal. É confiança, tudo isso. E claro, aí, pra gente conseguir isso, entra muito isso que a Jana falou. Daí a gente tem que realmente fazer esse psicológico com o paciente, entendeu? É a um questão do acolhimento, atendimento né? humanizado, né? Exatamente, isso é importante. Você sabe que nesse lugar, uma coisa muito importante, que inclusive a gente falando de urgência, esse acolhimento, que eu falo muito para os alunos, né? Tudo bem se você não quer ser endodontista. Eu fico um pouco triste, que eu queria que todo mundo quisesse, né? Que todo mundo
decidisse por essa especialidade. É lógico, quando a gente se apaixona pela especialidade, quando a gente gosta, a gente quer que todo mundo goste da mesma coisa, né? Mas eu sei que não é bem assim, né? Mas eu sempre falo para os alunos, você pode não gostar da endodontia. Depois que eu me formar, eu não faço nenhuma endo, de jeito nenhum. Ok, mas tirar a dor do paciente é uma obrigação de todos nós. A brincadeira que o Felipe contou é a história de um memezinho, né? Um videozinho que estava rolando aí nas redes sociais, que um paciente chega no dentista com dor e o dentista quer fazer tudo. É o lábio, é o botox, é o preenchimento, é a orelha, o nariz. Mas o dente, peraí, eu acho que eu preciso chamar outro profissional. Mas quem é esse outro profissional, né? Então, nós, quanto dentistas, tirar a dor do paciente é nossa obrigação. E eu falo muito no sentido de que tirar a dor é um marketing pessoal. Eu falo, não tem nada mais gostoso do que o paciente chegar no seu consultório desesperado, morrendo de dor, e você tirar a dor dele, que é o famoso texto, nossa, tirou minha dor com a mão, né? E literalmente você tirou mesmo, né? Exato. É engraçado. Então, quando a gente faz isso, eu falo, pensa assim, ó, o paciente foi no seu consultório morrendo de dor, você observou lá, fez todo o seu diagnóstico, chegou à conclusão de que o caso dele é uma pulpite irreversível sintomática, por exemplo. É um caso que você precisa intervir para eliminar a dor dele. E aí você faz a urgência. Você tirou a dor desse paciente. A propaganda que ele vai sair fazendo de você, ó, se você tiver dor, você vai lá. Porque, nossa, ele tira a dor com a mão. Agora, vamos pensar no oposto disso? O paciente chega no seu consultório morrendo de dor. E aí você fala, isso aí eu não faço. Você pode procurar outro dentista? Ele não volta lá nunca mais. Porque, opa, ele é dentista, eu chego no consultório dele morrendo de dor, ele pede para eu procurar outro profissional. E uma coisa muito legal, pensando que esse podcast é muito ouvido pelos alunos da graduação, né? É a gente entender que a consulta de urgência na endodontia, na maioria das vezes, é uma abertura. É abrir o dente, fazer uma abertura coronária, né? Então, eu vou fazer uma cirurgia de acesso, um caso desse, por exemplo, de polpa viva, por exemplo, como essa situação que eu citei de uma pulpite irreversível sintomática, você vai fazer a cirurgia de acesso e você vai curetar aquela polpa coronária, que é uma pulpotomia, na maioria das vezes, você já vai causar um alívio para o paciente só com esse procedimento, você não precisou usar nem lima. Você não precisou usar lima para você fazer essa consulta de urgência, né? É lógico que a gente sabe que quanto mais tecido pulpar a gente tirar, melhor, né? Para não ter o risco aí de você fazer somente uma pulpotomia e esse paciente ainda assim voltar a ter dor. Mas, na dúvida, que seja uma pulpotomia, você já vai causar alívio para esse paciente. Isso é tão importante. Mas o que a gente vê normalmente, né? Esse paciente indo num consultório, morrendo de dor, o profissional falando que não realiza aquele procedimento e, quando não, medicação sistêmica. Toma esse remedinho aqui, ó. Né? E a gente sabe que, num caso desse, não é a medicação sistêmica que resolve o problema dele. O problema dele é uma intervenção endodôntica, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente pensar, né? E levar em consideração, para pensar até no sentido de como que eu estou me posicionando, né? Frente ao mercado aí de trabalho como dentista, né? Acho que isso é bem interessante. E um detalhe importante disso que a Jana está falando da medicação sistêmica, o que a gente mais vê, eu até brinco e falo que acho que o dentista gosta disso, é prescrever antibiótico. Uma dica para o pessoal que está se formando, que está na graduação, o que eu menos prescrevo no meu consultório é antibiótico. Eu também. O que eu menos prescrevo. Então, assim, eu recebo, a Jana também, enfim, aqui a gente vê nas clínicas, a gente recebe muitos casos de pacientes que vêm, passou num plantão, numa emergência, abriram o dente dele, a gente sabe que é pulpite porque tinha sangue e tá tomando antibiótico. Não vai mudar nada, não adianta. Então, assim, isso acho que é uma coisa que os profissionais, os dentistas, têm que ter mais consciência, se conscientizar melhor, aprender melhor, estudar melhor. Eu sempre falo assim, ó, a odontologia e a medicina são as duas únicas profissões que podem prescrever medicação. E a odontologia não sabe prescrever, os dentistas não sabem prescrever. Isso devia ser encarado de uma outra forma, até pelo nosso conselho, coisa assim. Devia ser uma coisa mais séria, porque é ruim isso, né? É muito ruim. E aí são todos os problemas que a gente vê hoje aí de resistência, né, bacteriana, dificuldade de se tratar um paciente numa real necessidade de uso de um antibiótico, porque esse paciente, por longo período de tempo, usou o antibiótico de forma totalmente indiscriminada, sem nenhuma indicação real, né? Eu uso muito, inclusive, o termo, e conheço pessoas que usam muito o antibiótico como uma solução. Mas, para mim, eu uso, inclusive, falo, é muleta. É muleta de dentista que tem preguiça de abrir o dente e fazer um esvaziamento, né? Porque, exatamente o que o Felipe falou, se é um caso de polpa viva, qual a finalidade do antibiótico, né? Se polpa viva, se a gente entender a parte histológica, fisiológica, o grande problema ali é um tecido que está vivo e inflamado. Eu só preciso tirar ele, né? E não
muito essa preocupação com a medicação sistêmica. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Até porque, olha que engraçado, né? Se um paciente chegar aqui com uma pulpite irreversível, aguda, com aquela dor terrível, e eu falar assim, pera, vou te dar um antibiótico. Além do antibiótico ser placebo, ele vai fazer efeito placebo na cabeça do paciente, porque não é o antibiótico que vai tirar a dor dele. O que vai tirar a dor dele é o seguinte, ele vai falar assim, eu tomei o remédio, então isso vai melhorar. E vai melhorar, porque a inflamação não dura, vai dar 24, 48 horas, a polpa vai necrosar, vai passar a dor dele. Se ele aguentar, porque a dor é terrível, mas vamos supor que seja um limiar de dor, enfim, que passa. Ele fala assim, o antibiótico ajudou. Não ajuda, não ajuda. Né? Então, a gente passa muito isso para nossos alunos, né? A gente bate bastante nessa tecla, porque isso é muito importante. Ainda falando sobre dor, tem uma dúvida de muitos pacientes, que é a dor depois do legal, canal sim. ser tratado. Pode existir essa dor, de fato? Pode. Eu vou citar um dos professores que eu falo que é referência, eu adoro contar essa história. Como eu disse, a minha formação, né, vem muito junto com o professor Machado e com o professor Carlos Bueno, né? E o Machado, eu sempre conto, inclusive, isso para os alunos da especialização, vou contar aqui para vocês, né? Eu falo que isso é uma referência para mim tão importante de aprender a lidar com a dor. Durante muito tempo, eu vi o Machado, como fala, ele fazendo um teatro, ele... Me fugiu a palavra. Ele... Encenando, essa é a palavra, obrigada. Ele encenando uma situação assim, né? Então, ele conta que uma mulher foi colocar silicone e ela sai da cirurgia como, né? Toda curvada, tipo, morrendo de dor. Assim, uma receita quilométrica de remédios fortíssimos para dor. Mas o sorriso tá aqui, né? No rosto. Adoro quando ele fala isso pra gente entender a dor. A dor, ela faz parte, né? A dor é um dos sinais de um processo inflamatório que a gente precisa entender que o processo inflamatório é defesa do nosso organismo. É algo bom e não algo ruim, né? Lógico que lidar com a dor é difícil. Então, é muito no lugar de eu entender. A brincadeira que a gente faz é sempre assim, né? Eu citando esse exemplo que o Machado faz essa encenação e que eu acho demais. A gente entender assim, do mesmo jeito que é natural e que é normal você fazer um procedimento cirúrgico e ter um pós-operatório... Você fazer um tratamento endodôntico, você vai extirpar, você vai tirar um tecido vivo, cortar um tecido vivo. Você ter um pós-operatório é normal, né? Faz parte. Então, você instrui o paciente de que ele vai ter aquele pós-operatório, que, inclusive, se ele não tiver, ele vai falar assim, meu Deus, como ela é boa. Ela falou que ia doer, eu não senti nada. Por quê? Porque o doer é normal, ali um período, né, depois da realização daquele procedimento, a dor ela é normal, ela vai acontecer como um pós-operatório. Se você, inclusive, instrui o paciente e ele não sente a dor, ele acha que você é sensacional. E se ele sente, ele foi avisado. E ele sabe que é normal e que vai passar ali um período de um tempo, de 2 dias, 48 horas, 72 horas, e acabou, né? Ele vai sentindo que aquilo vai evoluindo para uma melhora e que, de repente, está tudo bem, não sinto mais. Então, uma coisa muito legal aqui para ficar um registro para todos, né? A dor faz parte. A dor faz parte de uma intervenção, como, por exemplo, uma intervenção endodôntica, né? Como um pós-operatório que depois fica tudo bem. Isso aí. Pensando no cuidado do paciente, que a gente falou muito sobre isso hoje, a gente tem um artifício que é o isolamento absoluto. O isolamento absoluto, ele realmente cabe em todos os casos, ou tem aquele caso assim, não uso? Então, vou devolver sua pergunta falando assim, existe o caso que a gente não faz a endo porque não dá para isolar. Então, existe uma frase que eu sempre ouvi do quem falava, quem me ensinou essa frase, eu não sei se é dele, mas quem me ensinou foi o professor Carlos Bueno, não sei se é de algum artigo, mas que ele falava assim, um dente que não é passível de isolamento absoluto, ele não é passível de tratamento endodôntico. Então, assim, pessoal, isolamento absoluto é obrigatório. Se você falar assim, eu vou fazer só o acesso, vai por isolamento absoluto, entendeu? É obrigatório. Infelizmente, a gente vê muito ainda por aí gente que faz endo sem isolamento. É muito perigoso, além de que a gente vai estar... a ideia, se a gente for pensar na ideia da endodontia, é o quê? É descontaminar. Se a gente trabalha sem isolamento, a gente está contaminando. Então, assim, é obrigatório. Eu adoro essa frase, inclusive, que também eu ouvi dele e levo ela para a vida, assim, é obrigatório. Não tem opção de... Para mim, um dente que não se isola é um dente que não faz endo. Temos muitas ferramentas, né?
Você pode fazer um aumento de coroa clínica, você pode fazer uma gengivectomia, você pode melhorar aquela condição daquele dente numa situação, por exemplo, Reconstruir o dente. reconstruir o dente antes. Você pode melhorar aquela situação quando se tem um remanescente muito pequenininho e que dificulta o isolamento. Você pode fazer um isolamento à distância. Existem hoje N ferramentas para isolamento absoluto. Grampos, que é um amarrilho de borracha, grampos de tudo quanto é tipo que a gente possa imaginar, mas realmente não isolar, para mim, não é uma opção. E eu falaria a frase junto com o Felipe. Tipo, é obrigatório, não temos outra opção. Inclusive, eu vou complementar dizendo para vocês, quando um aluno, alguém vem me contar que fez um tratamento endodôntico, a primeira coisa que eu pergunto, e deu um problema, né? Deu um problema. Tipo, fez a endo, tá com dor, tá com problema, sei lá, tá com alguma coisa. Eu falo, usou aquele lençolzinho azul? Usou aquele campinho aqui? É a Não. primeira pergunta. Tá. Do tipo assim, para mim, o tratamento... o problema já tá aí. Já descobriu. acabou. A credibilidade daquele tratamento, daquele profissional, para mim, cai assim aos pés, porque é o entendimento da microbiologia, a gente saber que não dá para fazer um tratamento endodôntico sem isolamento absoluto. Não existe essa possibilidade. Na saúde pública, tem alguns casos dos dentistas não ter o material necessário e acabar tendo que usar balão ou luva Luva. cirúrgica. Perfeito. Gente, já vi muito isso. Eu tenho uma colega, minha amiga da faculdade, a Marcele, que trabalhou muito tempo em concurso, em posto de saúde, né? Saúde pública, e corta lá a luva. Então, pego a mãozinha da luva, corto só aquela parte aqui, ó, tiro os dedos, e é ela que vai ser meu lençol de borracha, né? Eu acho que vai muito, inclusive, você trabalha na saúde pública. Será que você poderia investir só num arco? Ou pedir, né, para que fosse investido no arco, porque o arco ele é esterilizável. Então, você consegue usar e reutilizar inúmeras vezes, né? Porque você vai usando, esterilizando, usando, esterilizando. Usando. O lençol, que realmente é algo que você gira mais, né? Porque você tem que usar, jogar fora, usar. Poderia usar luva, poderia usar qualquer coisa que possibilitasse para mim aquele isolamento do contato com a saliva. Eu acho que é super válido, melhor do que fazer sem. A gente hoje ouve falar sobre a endodontia minimamente invasiva. Só que aí, como que funciona esse tipo de endodontia e qual que é o limiar, por exemplo, da cirurgia de acesso ninja? Tem uma... Isso é legal, isso aí. Você tá entrando numas feridas aí, né? Mas é bacana. Deixa eu só fazer um parênteses, Felipe. Sabe o que eu acho muito interessante? Muito do que você falou, que hoje a endodontia, ela alcançou um lugar, assim, do quão a tecnologia veio, que mudou muito. E eu acho que é justamente porque mudou muito a endodontia de alguns anos atrás para a endodontia de hoje que surgem todas essas questões, né? Mas sabe por que também que surge? Eu sei por quê. Por causa da internet. Eu tenho certeza que eles já viram muita coisa na internet que talvez eles nunca tinham escutado falar na graduação, por exemplo, que é normal. É outra evolução tecnológica isso, que a gente tem que aprender a lidar, Só que né? a internet, a rede social tem um problema, né? Tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, assim, mas o minimamente invasivo é um conceito que existe mesmo na endodontia. E eu acho legal, mas assim, eu sou contra quando você é muito radical. Tanto pro mais quanto pro menos. Então, por exemplo, assim, quando eu aprendi a fazer endo lá na graduação, meu acesso endodôntico era uma panela. Porque eu não tinha habilidade, eu não tinha microscópio, enfim. Hoje, o meu acesso endodôntico, ele é minimamente invasivo, desde que eu consiga trabalhar de uma forma efetiva. Então, por exemplo, assim, às vezes eu vejo, igual vocês, eu vejo também na internet, acesso onde o pessoal põe um stop de borracha e ele não entra dentro do acesso. Aquilo, na minha opinião, tá? Minha opinião, para mim, não funciona. Porque eu não tenho habilidade nem para fazer aquilo, e muito menos para conseguir limpar todo o meu sistema de canais radiculares, câmara pulpar, com acesso daquele tamanho. De forma efetiva. Não tô falando que é errado, tá? Então, assim, o que eu acho que é o legal da endodontia ou até da odontologia minimamente invasiva? Eu acho que é assim, uma endodontia onde, vamos pegar o acesso como exemplo, onde você consiga fazer um acesso o mais conservador possível, mas que você consiga trabalhar da melhor forma possível. Se eu precisar cortar a coroa do dente para tratar o canal, por exemplo, obviamente que eu estou exagerando, você vai cortar. Agora, se você conseguir fazer um acesso onde você consegue limpar tudo e põe o acesso é o tamanho do stop, pô, legal. Tá? Agora, pelo que a gente vê assim, nos trabalhos, o acesso minimamente invasivo, o acesso ninja, ele não traz assim tantos benefícios em termos de resistência, por exemplo, que seria a maior ideia, do que um acesso convencional. Eu sou contra, por exemplo, eu vejo muito acesso por aí, falando especificamente de acesso, de gente que abre totalmente a coroa do dente para poder documentar, por exemplo. Vou tirar foto, porque daí você consegue fotografar melhor. Aí eu acho errado. Agora, eu acho que um acesso convencional, de uma forma legal e tal, acho que não precisa ser o minimamente invasivo. Meu pensamento. Acho que a gente pensa mais ou menos parecido. Eu penso bem parecido. Né?
Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre o muito e o pouco, né? Porque o muito realmente é a gente pensar nos mitos aí, né? O primeiro mito, fazer tratamento endodôntico enfraquece o dente. Não é que fazer tratamento endodôntico enfraquece o dente. Existem milhares de trabalhos a serem citados nesse lugar, né? De que não tem essa relação de que fazer o tratamento endodôntico enfraquece o dente. A questão é, muito pela falta de tecnologia, pela falta de materiais com uma qualidade como a gente tem hoje, as cirurgias de acesso eram muito grandes. Mas porque era o que tinha, né? Quando a gente fala em instrumentação do canal com limas manuais, essas limas são de aço inoxidável, que é uma lima muito resistente, com pouquíssima flexibilidade. Então, tudo isso fazia com que você precisasse fazer cirurgias de acessos maiores. E muito talvez até por questão, em alguns casos, de falta de conhecimento mesmo, da importância de você abrir o que é necessário, nada mais do que aquilo, né? Então, é o primeiro mito que a gente precisa desmistificar, que na realidade não é que fazer um tratamento endodôntico enfraquece o dente, é você fazer uma cirurgia de acesso excessiva, porque você está destruindo estrutura dental. E quanto mais estrutura dental você destrui, mais friável e mais frágil vai ficando aquele dente, né? O outro lugar, inclusive, vai para esse lugar que vocês falaram da cirurgia de acesso minimamente invasiva. Uma das grandes responsáveis, né, pelo escurecimento dental pós uma intervenção endodôntica é deixar remanescente pulpar ali naquela cirurgia de acesso. Então, durante a cirurgia de acesso, você não fez uma remoção de tudo que era necessário, inclusive de algum remanescente dental, de algum remanescente pulpar. Pensando que a polpa é um feixe vasculo nervoso, então se é vascular tem sangue e no sangue tem ferro, é uma das coisas que levam ao escurecimento dental. Então, será que você fez uma cirurgia de acesso suficiente para remover tudo que precisava ser removido? Ou não? Em algum lugar ali você deixou um teto de câmara pulpar e ali ficou um remanescente pulpar e aquele remanescente levou ao escurecimento dental. Então, inclusive, uma das maiores situações, as maiores incidências, né, de escurecimento vem por um erro do profissional. Por exemplo, durante a cirurgia de acesso, em não saber esse equilíbrio, né, entre o que é não remover muito e, ao mesmo tempo, não remover pouco, porque às vezes o pouco é ruim. Sim. O pouco, tanto para a parte técnica, que vai dificultar a sua instrumentação, como, por exemplo, nessa questão de um remanescente pulpar que ficou para trás. Sobre o escurecimento, então, no caso, a culpa é da pecinha que está atrás da lima, que não fez ali o trabalho completo. Eu até, pra gente não culpar tanto, assim, os profissionais, né? O consultório já é tão frustrante, né? Eu falo que o que é o ruim da endodontia? Que a gente se frustra muito, né? Porque a gente queria que todos os nossos casos ficassem lindíssimos, maravilhosos, todos para postar no Instagram, porque a gente só posta no Instagram o que é lindo, né? O feião lá, a gente deixa ele guardado na gaveta, né? E o consultório, ele é muito frustrante. Por quê? Principalmente porque na endo a gente lida com anatomia. E a anatomia radicular é uma loucura, né? Mas um trauma, por exemplo, poderia levar a um escurecimento. Não, sim. Não, Existem mas outras acho que você causas, está falando né? pós-tratamento endodôntico, por exemplo. Pós o tratamento, porque Aí a o culpa é do mito é esse, profissional. né? Isso, que fazer o tratamento escurece. Porque um trauma pode escurecer o Sim, dente, mas aí não tem relação com uma intervenção endodôntica. Mas se a gente estiver pensando num profissional que realizou um tratamento endodôntico e o dente escureceu após, eu falaria duas situações. Durante a cirurgia de acesso houve um erro e deixou remanescente de polpa, né? E aí levou ao escurecimento. E uma segunda, muito comum também, gutapercha na câmara pulpar. Material obturador. O material obturador, gutapercha e cimento, eles devem ficar na raiz do dente, né? Então, ali na hora do corte da gutapercha, você obturou o dente. Na hora do corte da gutapercha, você não cortar lá abaixo do colo do dente, né? Como deve ser, e você deixar a gutapercha e resíduos de cimento obturador na câmara pulpar, e aí esse material que vai ficar ali vai oxidar e vai escurecer o dente também. Então, poderia dizer, sim, que duas situações aí bem críticas e bem comuns de escurecimento dental, a culpa é da pecinha. E assim, tem uma volta, por exemplo, a gente tem o clareamento interno, ele resolveria isso? Ou o clareamento interno não seria tão legal? Na verdade, o clareamento interno, eu estava até conversando com a professora que vai vir na especialização nossa agora da aula de selamento, é uma doutora de dentística. Hoje em dia você já não se ouve falar tanto de clareamento interno, porque tem alguns problemas, ele pode causar alguns problemas. Mas, por exemplo, só para vocês entenderem uma coisa, esse tipo de esclarecimento que a gente está falando aqui, que seria por causa de polpa ou de material obturador e tal, você consegue melhorar ele se você limpar. Então, por exemplo, às vezes o paciente vem para refazer um canal onde está escuro o dente. Só de você abrir e limpar a câmara pulpar, você já consegue dar uma clareada. Talvez você não vá chegar
no que era o normal, vamos dizer assim. Mas aí você pode partir para o clareamento externo, por exemplo. O interno, vou ser bem sincero, eu acho que hoje em dia caiu, né, em desuso. Eu não gosto. Também é. Eu prefiro outras coisas, nunca é minha primeira opção. Há exemplo que o hipoclorito, Felipe falando dessa situação de você melhorar a questão da alteração cromática do dente numa reintervenção, a dizer que o hipoclorito de sódio é uma substância que clareia, né? Ele é clareador. Então, até nesse aspecto, a gente vai ter uma melhora. O grande problema é o que pode causar o clareamento interno. É muito comum reabsorção radicular do dente em caso do clareamento interno. Então, a gente precisaria avaliar muito bem essa indicação de um clareamento interno e não fazer de forma muito indiscriminada, porque é mais comum a reabsorção radicular do que o resultado do clareamento ser bom. Hoje fala-se muito de associar o interno com o externo, mas, assim, em resumo, os resultados não são tão interessantes para a gente executar. Na minha opinião, no meu consultório, por exemplo, mesmo, eu pouquíssimo faço. Acho que eu tenho 2 casos para citar aí nesses 19 anos de clareamento interno. Até porque o clareamento interno ele é muito difícil de fazer. Ele parece fácil. Porque todo mundo tem em mente assim, você abre o dente, coloca o produto lá dentro e fecha. Isso é o teórico, vamos dizer assim. Só que a prática, você tem que fazer... O mais importante do clareamento interno é a proteção que você vai fazer do seu terço cervical, daquela dentina pericervical que tem ali, porque ali, se o material do clareador for ali, você vai ter reabsorção. Então, essa proteção é muito difícil. Não é uma proteção fácil de fazer. Então, assim, em tese, você fala assim, é uma coisa fácil de fazer. Eu vou abrir o dente, a câmera par, colocar um material ali, mas não é bem assim. Então, talvez, até por um menosprezo, vamos dizer assim, de achar que é fácil, dá muito problema, entendeu? Eu acho que a melhor pessoa para realizar clareamento interno é um especialista em dentística, até, no lugar da endo. Porque vai tão mais do tampão, acho que é assim que eles chamam, tampão coronário, né? Vai tão mais desse tampão feito de forma muito bem feita para proteger toda essa região ali tão importante, e a colocação de um material que eles entendem muito mais desse material que clareia, né, do que nós. Eu sou totalmente a favor de tratamentos multidisciplinares. Eu adoro trabalhar com o periodontista, com o especialista em dentística e com o cirurgião para ajudar numa cirurgia parendodôntica. Acho que essa união das especialidades é muito interessante para o consultório. Eu acho que, realmente, quando o assunto é clareamento, inclusive na especialização, a gente convida excelentes professores da dentística, porque eles acabam tendo um domínio muito maior, assim, e entendendo de forma muito mais interessante passar as informações sobre isso do que nós. Uma pergunta que não quer calar. Lima fraturada. Todo dentista é passível desse acontecimento ou tem algum outro motivo? Por exemplo, inexperiência ou falta de técnica, por exemplo? A gente brinca que a gente fala assim, só não fratura lima quem não faz endo. Então, assim, é normal acontecer. Claro que existem muitas coisas que a gente pode fazer para diminuir esse índice de fratura, né? Eu ainda acho que o maior problema da fratura de instrumento hoje em dia é o profissional não saber como usa aquele instrumento e ele querer usar mais do que aquele instrumento é capaz. Talvez esse seja até o maior problema. Porque a gente vê muito assim, a pessoa compra lá uma lima mecanizada, seja ela qual for, e acha que aquilo ali vai durar a vida inteira. E não é. Aquilo lá, teoricamente, o melhor dos mundos é você usar aquilo uma vez e jogar fora. A gente entende a realidade, que não é bem assim, tudo bem, legal, mas existem limites, né? Então, assim, usou uma, duas, sei lá, a gente tem que ir na literatura, porque tem lima que às vezes dá para você usar 3, depende da anatomia que você vai enfrentar, né? Então, assim, tem que ser o bom senso do profissional, tá? Mas, assim, a gente também tem que falar, eu quebro lima, normal, acontece, tá? Agora, assim, eu acho que eu sempre falo para os nossos alunos assim, ó. Diminuir a incidência. Diminuir a incidência, assim, existe a iatrogenia, que daí não é legal. Então, o que eu considero uma iatrogenia? Se eu pegar uma lima, que eu sei que ela foi usada 6 vezes, e querer usar ela quebrada, aí, na minha opinião, eu fiz uma iatrogenia. Agora, se eu pego uma lima nova, por exemplo, eu entro num dente, estou trabalhando e ela quebra, não foi um problema meu. A anatomia era complicada, enfim, né? São vários fatores. Então, acho que o que não pode acontecer é a iatrogenia em tudo. E aí, falando de lima, acho que isso é muito importante. Né? E normalmente, a fratura do instrumento acontece quando se trata de uma situação... Porque o mais comum realmente é o uso excessivo. É querer utilizar aquela lima para o resto da vida, né? Esse é o mais comum para a lima fraturar. Mas quando fratura, por exemplo, numa situação de uma lima nova,
Assim, você comprou uma lima nova, você está tirando ela do blister para você utilizar como primeira vez, normalmente a fratura ela acontece porque tem falhas nas etapas anteriores. Também A é. cirurgia de acesso não está boa, o preparo cervical não está legal. Então, são N outras falhas que acabam levando à fratura. Então, se você traçar um protocolo bem traçado, tanto de execução quanto de escolha dos materiais, você vai diminuir muito o risco de fraturas. Porque você está entendendo, né, um protocolo ali no sentido de a necessidade de uma abertura que seja possível de você usar os seus instrumentos. Um preparo cervical ajuda muito nessa questão da diminuição do índice de fratura, porque normalmente a lima prende lá em cima e não lá embaixo. Então, muito na técnica mesmo. A gente entender uma técnica que viabilize de forma mais segura, né, não acontecer essas fraturas. Mas, normalmente, é um erro também do profissional pelo excesso de uso, por querer forçar a lima num lugar que ela não poderia ir, né? É muito nesse lugar, mas é comum. Se vocês conhecerem um endodontista que vive de endo, que faz endo há 20 anos, 18 anos, sei lá quantos anos, e falar que nunca quebrou, Ele não é endodontista. eu acho que ele está mentindo, né? Mas assim, tô fazendo uma endo, a lima quebrou. Tem algum caso que eu posso sepultar a lima ali dentro do conduto? Que aquela lima pode ficar dentro do conduto? Na verdade, existe também um certo mito aí na lima fraturada. A lima fraturada, o instrumento, a lima fraturada em si não é problema nenhum. Tá? Então, assim, quando a gente se forma, depois eu posso até contar uma historinha minha, porque a gente passa por vários perrengues, né? E até hoje a gente passa também na profissão, que é normal. Mas a gente tem um dos maiores medos do endodontista quando está começando é fraturar a lima ou trepanar, perfurar. Estamos com uma aluna da especialização, você sabe quem é, conversei com ela agora há pouco, que diz que faz 3 noites que ela não dorme, Então, porque ela acontece fraturou uma lima. Eu falei, Isso, pode parar. Se fosse assim, a gente ia ter insônia, né? A vida inteira. Mas a gente, por que a gente fica com medo e tal? No começo a gente é um pouco inseguro, normal. Mas quando a gente vai, né, vai na literatura, enfim, a gente começa a entender e descobre algumas coisas. O instrumento em si, ele é um instrumento ou de aço carbono ou de níquel titânio. Se a gente for para o níquel titânio, ele é o mesmo material que é o implante, por exemplo. O implante, o implantologista coloca um implante dentro do osso, o osso, ele osso integra e beleza, não tem problema nenhum, ele é biocompatível. Por que o instrumento endodôntico não é? Ele é também. Por que um pedaço de instrumento de 2 milímetros dentro do canal ia causar problema? Não causa problema. O que causa problema é assim, ó. Quando que você fraturou esse instrumento? Foi no começo do seu preparo? Seu canal estava contaminado? Você já tinha descontaminado? Aonde você fraturou? Foi lá embaixo, no ápice? Foi no terço cervical, na entrada do canal? Então, vamos lá. Se eu estou fazendo um molar, por exemplo. Vou pegar aqui a raiz mesial do molar inferior. Tem uma curvatura, eu estou lá, trabalhei, já estou passando minha última lima lá no terço apical. Passei ela, pá, quebrou. Tirei a lima, eu vejo, putz, ficou 2, 3 milímetros. Às vezes, dependendo do caso, eu não vou nem tentar tirar. Porque eu vou causar um problema maior para o paciente. Porque para eu tirar uma lima dali de dentro, eu tenho que desgastar a parede, eu tenho que ampliar, eu preciso enxergar a lima. Então, é difícil. Tá? Eu sei que... Principalmente no terço apical, né? Exatamente. Então, pensando no sepultamento, igual você falou, eu sei que essa lima lá não vai causar problema nenhum. Eu sei que eu já limpei o canal o máximo possível. Eu posso ter um insucesso? Claro. Vamos dizer assim, meu índice, o meu prognóstico mudou? Mudou um pouco. Não ia ter a lima. Mas eu fico bem tranquilo. Agora, por exemplo, comecei a fazer ainda, abri o dente e tal. Primeira lima que eu coloquei no terço cervical, ela quebrou. Aí não, daí eu tenho que tirar dali. Porque daí você vai ficar tudo dali para baixo ou para cima, né? Se for um dente inferior, vai ficar sem tratar. E aí vai ter contaminação, por exemplo. Porque a grande questão da fratura do não instrumento não é o instrumento fraturado, é a contaminação Exato, que fica lá. Então, como ele citou essa situação, como citado, né? Eu fraturei a primeira lima que eu coloquei dentro do dente. Nessa hora, o dente, se é um caso de necrose, se é um caso de um dente que tem contaminação, ele está todo contaminado. E aí, se você quebrou essa lima, vamos pensar lá no terço cervical, já de primeira, como que você limpa lá embaixo? Terço médio e terço apical. Então, é a hora que a gente tenta ultrapassar... Tem que, no mínimo, ultrapassar. A gente tenta, no mínimo, ultrapassar essa lima fraturada. Ela normalmente está aderida, o canal normalmente circular, a gente pensar nele aí, né, de forma circular, ela está aderida em alguma parede, você tenta criar um caminho por uma dessas paredes para ultrapassar, para que você consiga descontaminar aqueles terços abaixo que estão contaminados ainda.
Então, o mínimo seria tentar uma ultrapassagem, principalmente quando essa fratura está intercervical e médio. Mas, realmente, o problema de uma lima fraturada não é a lima fraturada que o paciente acha que ela vai sair do canal, vai lá no cérebro, vai furar, O problema é que, assim, né? a gente, às vezes, quando a gente era aluno, a gente escutava isso. O professor falou assim, não, aí o paciente vai achar que a lima vai sair do cérebro, vai andar, que ele vai morrer. Vai andar pelo E eu corpo. pensava assim, isso nunca vai acontecer. Não é possível que uma pessoa vai pensar isso. Até o dia que aconteceu comigo, né? Eu fraturei a lima no paciente e ele ficou, acho que 1 mês, falando pra mim que ele sentia a lima andar pelo corpo dele. Eu falei, que bom, então ela já saiu do dente, né? Tá andando pelo corpo. Mas assim, a gente não tem problema. Claro, a lima em si, tá? Mas tem que fazer tudo isso que a gente falou. Pra fazer a retirada dela, vocês usam ultrassom, por exemplo? Ele auxilia pra Normalmente poder ultrassom, fazer a retirada. O ideal seria ultrassom com microscópio. Porque, como o Felipe disse, você precisa enxergar, né? Para você remover aquele instrumento que está fraturado, você precisa ver para você tocar nele para você tentar a remoção. Então, o ideal seria um microscópio com pontas de ultrassom. A gente sabe que Tem algumas técnicas situações- também diferentes hoje em dia. Tem até alguns materiais bem legais. Até o Euclides, o Valadão, dá uma aula bem legal disso. Que ele tem tipo uma seringa, né? Que põe uma... Vai, peça. Que passa. Hoje em dia já tem coisa bem legal. Mas ultrassom, associado ao microscópio, eu acho que é o, assim, vamos dizer, o mais comum, vamos dizer, para você tentar remover. Nem sempre consegue. Não é fácil, tá? Não é fácil. A gente falando assim pensa que não, mas não é fácil. Assoprou, saiu. Não. É um trabalhinho. Você fica normalmente uma consulta só naquela tentativa ali. É algo que precisa bastante paciência, bastante conhecimento do material, da anatomia, para você entender que... E o que você tem que tomar cuidado, que eu sempre falo para os pacientes, é assim, para os nossos alunos, eu falo assim, ó, quando você fratura uma lima ou você pega um caso de lima fraturada, a primeira coisa que você tem que analisar é assim, ó, qual que é o risco-benefício para tentar tirar esse instrumento. Então, por exemplo, assim, se eu tentar tirar esse instrumento, eu corro muito risco, vamos supor, de perfurar essa raiz, então eu não vou tentar, porque é pior. Entendeu? Então, para vocês verem como a importância da consulta, né, do planejamento antes é muito importante. Né? Então, assim, às vezes, eu já vi casos, a lima está fraturada, está lá, não tem nada, não tem lesão, não tem nada, precisa retratar o canal, vai mexer. Não, deixa a lima lá, não tem nada. Agora, se eu for tentar tirar essa lima, eu vou causar um problema muito maior do que deixar a lima lá, entendeu? Então, tem tudo isso. Tá? Até falando de tecnologia, que você perguntou do ultrassom, né, Matheus? Hoje, existem muitos equipamentos para somar, né, nesse tratamento endodôntico de forma mais tecnológica, mais efetiva, até mesmo mais segura. Então, por exemplo, eu que dou aula na graduação e na especialização aqui na Uninove, a gente vê muito esse cenário, né, de uma endodontia que eu brinco raiz e uma endodontia Nutella, né? Porque na graduação, a gente está formando generalistas, a gente está formando um clínico geral, né? Então, o que a gente ensina quanto à endodontia é o básico. Então, o básico é a instrumentação manual, né? O básico é uma anatomia mais simples, que isso justifica o aluno não fazer uma endodontia de molar, por exemplo, né? A gente está começando pelo mais simples. Então, são normalmente dentes unirradiculares, dentes birradiculares no máximo, é a instrumentação manual, normalmente em mais do que uma sessão, então, pelo menos uma sessão de medicação, porque nós estamos falando de uma endodontia simples, né? Mas quando a gente pensa numa endodontia mais tecnológica, onde a gente consegue, inclusive, a gente precisa entender que a tecnologia trouxe, inevitavelmente, para a endodontia mais qualidade, seja no sentido da limpeza, do que eu tenho como resultado do meu tratamento. Hoje existem muitos equipamentos, né? Que eu vejo que existe muito essa curiosidade, né? Então, se eu fosse começar pensando em toda a sequência... Mas peraí, vamos deixar para falar no final? Uma sequência de compra? Aí você fala a sua, eu falo a minha? Tá Era bom. isso que você ia falar ou não? Pode ser? Pode ser. claro. Porque o que a Jana falou, tem muita coisa. E os alunos muita. normalmente perguntam isso, professor, o que compra O que primeiro? eu compro primeiro? E o É. segundo? E o terceiro? Isso é legal, Porque são muitos. Assim, a gente teria que começar, inclusive, falando que como que eu começo um tratamento endodôntico? Com a radiografia. Opa, aí nesse lugar já tem uma tecnologia. Aí depois o que eu faço? Cirurgia de acesso, já tem outra tecnologia. Se você for pensar né? até para o diagnóstico, você já tem uma tecnologia que é o teste elétrico, por exemplo. Teste elétrico, Entendeu? tomografia. Tomografia, tem bastante muita muita gente. coisa. Quando se fala na Cara, a endo, endodontia é fantástica. é fantástico. Fantástica. Doutor Felipe, tem uma coisa que eu vi no seu Instagram que eu achei muito interessante, que é o retratamento endodôntico seletivo. Uhum. Quando que ele é viável, esse tratamento? Legal, essa pergunta é legal. Inclusive, a gente vai dar uma aulinha agora, sábado agora, como que é? Na Liga. Na Liga aqui, sobre, Liga. e o tema é esse, Pode entrar lá, quem quiser. Não sei se vocês sabem, vou aproveitar o canal, né, aqui, Uma a propaganda. comunicação.
A liga de endo, existe uma prova, né, que todos fazem para se tornar membros, mas é importante que vocês saibam que quem não é membro pode entrar lá e assistir a aula como ouvinte, né? Toda a aula da liga, que acontece aos sábados, 11 horas, tô certa, Matheus? Acho que é isso mesmo. Né? Aos sábados, às 11 horas da manhã, ela é aberta ao público. Então, normalmente, os alunos da liga colocam o link no Instagram e todo mundo tem acesso aí para assistir a aula lá. Então, ó, já sábado temos Sábado uma aula vai aí. ser. Isso, legal. E esse é um tema que uma coisa bem recente, assim, esse retratamento seletivo que a gente fala. Por quê, né? Antigamente, a gente tinha em mente assim, ó, a gente até brincava, falava assim, ó, se você for retratar um dente, por exemplo, um dente multiradicular, você tem que retratar todos os canais. Porque a partir do a gente falava assim, ó, a partir do momento que você abraçou o filho, ele é seu. Então, você tratou um dente lá, deu problema, você retratou um canal, deu problema, você que vai ter que resolver esse problema. Tá. Aí você fala assim, pô, mas então vamos pegar o exemplo de um primeiro maior superior. Normalmente tem 4 canais. Só que o problema está só na raiz mesial, por exemplo. Se eu retratar só a raiz mesial e não tratar a disto e a palatina, e depois der problema na distal, a culpa é minha? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai depender do paciente como ele vai interpretar aquilo. Na verdade, eu acho que a culpa não é de ninguém. Tá? Mas então por que veio esse seletivo? Os trabalhos mostram assim, ó, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, principalmente a tomografia, então quando a gente associa isso ao tratamento, até na aula eu vou falar, vou até já dar um spoiler aqui, não tem como fazer o retratamento seletivo sem a tomografia, porque eu preciso ter certeza de que no meu dente multiradicular o problema tá localizado aqui, X. Eu sei que é Só aqui, eu vou nessa agir ali. Então vamos pensar um dente, um primeiro maior superior, onde normalmente acontece isso, por quê? Por causa do 4º canal. Então, normalmente o problema é na raiz mesial e porque não foi tratado o MV2. Porque o dente está vedado, o canal distal, disto vestibular, está bem tratado, não tem nada de lesão na tomografia, não enxergo nada, dá para ver lâmina dura, tudo certinho. O palatino, a mesma coisa. Não tenho infiltração, não tenho nada na coroa. Por que eu vou abrir todo o dente de novo? Vou desobturar canal distal, desobturar canal palatino, vou desgastar, que daí vem o problema, por exemplo, de aumentar a fratura, porque quanto mais você instrumenta, mais você desgasta, mais enfraquece, aí sim enfraquece o dente. Né? Vou fazer isso tudo, por exemplo, e ainda corro o risco no meu retratamento, que é uma coisa também que no retratamento é muito importante, que a gente fala assim, ó, sempre que você vai fazer um retratamento, você tem que falar assim, será que eu sou capaz de melhorar o que já está aqui? Porque o retratamento não é simplesmente lá desobturar não. Você vai ter que reinstrumentar, você pode causar um desvio para tentar desobturar, enfim. Então, se eu posso evitar tudo isso em dois canais, por exemplo, eu vou atuar só onde é o foco do problema. E aí, com a tomografia, com a utilização da tecnologia, tomografia, microscópio, ultrassom, a gente consegue acessar só, por exemplo, no caso, a raiz mesial, aí a gente retrata o mesio vestibular, porque está ali perto, às vezes ele tem até comunicação, porque a anatomia é muito, né? Retrata o mesio vestibular, localiza esse MV2 que não foi tratado, trata, e acabou. E aí, cara, a gente tem um índice de sucesso muito legal, muito legal. E a literatura também mostra pra gente que é muito bom. Mas assim, tem que ser bem criterioso. Principalmente, na minha opinião, no diagnóstico e no planejamento. Entendeu? Mas eu acho que é bem legal, né? Bem legal. Falando sobre irrigação de conduto, aqui na Uninove a gente tem um padrão. Só que fora daqui, vocês costumam utilizar alguma outra forma de irrigação do canal? Porque aqui a gente usa geralmente o hipoclorito, mas tem, por exemplo, o gel de clorexidina. É usado esse material ou a gente fica no básico? Besteira. Ó o corte. Deixa ele para falar. Eu acho assim, ó. Não sou contra o gel de clorexidina. Acho que ele tem, sim, as vantagens dele, as virtudes dele, enfim. Mas o hipoclorito é melhor. Viu? Eu vou me atrever um pouquinho mais a dizer assim, ó. Eu poderia dizer que existe uma única escola? Talvez não mais? Sei eu lá. acho que sim, mas é que as ramificações vêm dessa escola. É que se fosse assim, coisa de 10 anos atrás, eu diria com bastante segurança. Sim, eu estou um pouco só na uma. dúvida, porque hoje, até por conta da tecnologia e as redes, A disseminação da notícia. das coisas, né? Então, talvez já abriu um pouco mais esse leque. Mas, assim, é mundial o uso do hipoclorito de sódio como substância química auxiliar de escolha, como a eleição de um melhor químico para essa função. Eu acho que onde que poderia entrar a discussão? Na concentração.
Então, eu uso 0,5%, que é o famoso líquido de Dakin, eu uso 1%, que é o Milton, eu uso 2,5%, que é a soda clorada ou solução de Labarraque, eu uso 5,25%, Mas eu uso quantos que vocês usam na graduação? 1%. 1%? É Milton, é. Tá. É mais pelo medo do acidente, Segurança, segurança. é um tá. equilíbrio, né? Então, assim, nesse lugar, falando do hipoclorito de sódio, porque realmente é quase que unânime que a melhor escolha para maior parte dos casos, o hipoclorito de sódio é a melhor escolha. Como o Felipe disse, tem as suas aplicações, deve ter até outras que eu desconheça do uso da clorexidina, mas é muito claro a questão do hipoclorito de sódio. Eu para falar de clorexidina, eu vou Não, é que eu não vejo uma eu indicação. vou derrubar, Então, eu não sabe? vejo uma eu indicação sou assim, ó, dessa esse caso tem que usar clorexidina. É, As escolas que usam clorexidina falam assim, ápice aberto, por exemplo. Cara, eu sempre fiz ápice aberto com hipoclorito e graças a Deus nunca tive problema. Por exemplo. Não, a gente já está ouvindo por aí que deve-se adotar como regra a disseminação da informação através das redes, né? Que deve-se adotar como regra o uso da clorexidina para pré-molar superior pelo risco de extravasamento, de comunicação, né? Porque a anatomia da raiz normalmente está envolvida ali com o seio maxilar. Eu acho, assim, uma bobeira você trocar a substância química auxiliar por conta do medo da extrusão. Faz uma técnica correta, utiliza materiais corretos, né? Que é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui na graduação. Não é bobeira uma seringa de volumetria pequena. Não é frescura. Professora, eu quero usar de 20. Não, nem pensar, né? A escolha de uma seringa, por exemplo, de 5 ml, principalmente pensando na graduação, é segurança. Você vai ter uma irrigação mais segura se você usa uma volumetria menor, porque a pressão a se exercer para esse líquido sair da seringa é menor. Uma cânula correta. Então, se você usa uma cânula, eu brinquei hoje, né? A gente às vezes vê aí aquelas agulhas que compra na farmácia junto com a seringa, que é super calibrosa, com bisel na ponta. Não é aquilo ali que é indicado para irrigar o dente. Tanto é que a gente não deveria, em hipótese alguma, chamar as nossas cânulas de irrigação de agulhas. Porque não é uma agulha, é uma cânula de irrigação. É como ela é muito parecida com uma agulha, a gente fala, agulha, agulha, né? Só que eu acho até que isso às vezes confunde, acha que qualquer agulha pode. Não, é uma cânula de irrigação, né? Então, acho que se você conhece o mecanismo de irrigação e aspiração de forma efetiva, movimento intermitente de vai e vem, sempre calibrar a agulha com stopzinho, a cânula, né? Com stopzinho de silicone, para limitar o quanto, no máximo, daquela cânula você pode introduzir dentro do dente. Existem várias questões no protocolo de irrigação que a gente sugere para que seja feito para não ter o risco desse extravasamento. Se você adotar todas essas condutas, o seu risco de extravasamento é muito pequeno. Eu nunca tive um acidente com hipoclorito. Eu também, graças a Deus. Já vi aluno, porque pode acontecer. Mas é aquilo que a gente até fala na aula, assim, a gente fala assim, o hipoclorito, ele é... Me fugiu agora o nome. Antimicrobiano. Não. Solvente de matéria orgânica. Não, que é... Tóxico. Tóxico, ele é tóxico. Claro que ele é muito tóxico. Se ele não estiver no lugar que ele tem que estar, que é dentro do canal, no nosso caso. Então, ele pode extravasar um acidente? Pode, daí vai fazer mal, vai ser ruim? Claro que vai. Mas por causa disso eu vou usar uma outra solução que... Não. Então, se for por causa disso, eu não vou nem abrir o dente. Eu queria descontaminar algum lugar e limpar com água destilada. Se eu estou querendo descontaminar uma superfície, eu pegar e passar aqui uma água destilada, vai resolver o meu problema, que é a contaminação? Não vai, né? Tudo bem que a clorexidina está no lugar de um antimicrobiano, né? Eu tenho que dizer essa função, a gente sabe, ela é também um antimicrobiano. Mas, principalmente quando a gente fala de tratamento de dentes com polpa viva, a grande questão é a dissolução da matéria orgânica. Eu sempre brinco com os alunos da graduação aqui e falo assim, né? Quem é meu aluno sabe, né? Quer fazer uma experiência? Pega um pedacinho de carne em casa, carne crua, lá o cubinho que você vai fazer o seu estrogonofe, e joga dentro de um copinho com hipoclorito de sódio que tem lá na sua lavanderia, né? Daí a pouco você vai voltar lá, cadê a carne? Ela sumiu. O que houve ali? Uma dissolução da matéria orgânica, né? Que a carne é uma matéria orgânica como a nossa polpa é uma matéria orgânica. A clorexidina não tem essa função de dissolução de matéria orgânica. Então, você está lá tratando um dente com polpa viva. É importante essa dissolução da matéria orgânica? Porque a lima, ela atua removendo esse tecido na luz do canal, o que a gente conhece como canal principal. Mas quem que está removendo esse tecido orgânico dos túbulos dentinários, das ramificações, de todos os outros lugares?
se eu não tenho uma substância química que faz dissolução de matéria orgânica agindo ali naquele lugar, né? Fora isso, o mais comum do uso da clorexidina é o gel de clorexidina. Ele tem uma alta tensão superficial. O que significa isso? Um gel, ele tem capacidade de penetrar em todas as ramificações do meu canal? Não, porque a tensão superficial dele é muito alta. Enquanto o hipoclorito de sódio, ele tem baixa tensão superficial. Então, ele penetra em todos esses lugares aí para exercer a sua função, seja de antimicrobiano ou seja de dissolução de matéria orgânica. Então, realmente, eu acho que o hipoclorito é o mais usado hoje no mundo, é o que a gente entende como padrão ouro, né, de sanificação do canal para limpeza e descontaminação. Aí eu acho que só valeria a questão da concentração, né? Então, que nem até o Felipe perguntou, qual a concentração que a gente usa aqui na Uninove? Na graduação, líquido de Milton, 1%, né? Por que na especialização, por exemplo, a gente aumenta essa concentração? Porque o aluno já está fazendo uma endodontia mecanizada, então a instrumentação ela é mais rápida. Ele vai pegar casos mais complexos. Ele vai pegar casos mais complexos. Eles já têm uma destreza, né? Eles já têm um domínio da técnica. A gente consegue trabalhar com mais segurança, porque ele já tem mais domínio. Então, é claro que eu sei que o hipoclorito ele precisa de tempo para agir. Então, quando eu faço uma endo, como a gente faz aqui na graduação, normalmente 2, 3 sessões, esse hipoclorito tem todo esse tempo aí para agir. Ah, peraí, eu vou na especialização fazer uma endodontia em sessão única. Não era interessante que eu tivesse um hipoclorito mais concentrado agindo? E a gente fala muito da questão da importância da sanificação, porque a instrumentação hoje mecanizada ela é muito rápida, mas eu preciso caprichar nesse processo de sanificação. Então, na maioria das vezes, a gente demora 5 vezes mais irrigando, sanificando o canal, potencializando, inclusive, né, esse hipoclorito através de alguns mecanismos de agitação, do que em si instrumentando, porque a modelagem hoje é muito rápida, mas a sanificação a gente precisa caprichar, e aí é o hipoclorito, por exemplo, numa concentração maior. Vamos deixar a clorexidina só para fazer embrocamento, então. Isso! Já tem uma função. Tá ótimo. Temos aqui nosso futuro endodontista. Olha, legal. Eu queria perguntar para vocês qual conselho vocês dariam para quem quer seguir essa área, que é uma área linda, né? Vocês têm algum conselho para dar? Estudar muito, primeiro ponto, né? Saber que é um processo. O começo é mais difícil e vai ficando mais fácil. Como tudo, na verdade, E né? vai ficando mais na fácil. odontologia, vamos dizer. Não ser tão... uma coisa que eu vejo hoje em dia dos jovens, quem vê pensa que eu sou muito velho, né? É estranho falar isso, né? Mas... se for pensar que um aluno da eu não sou graduação perto tem deles, 18 gente, é muito anos. velho. Mas, assim, uma coisa que a gente vê muito, a gente até conversa muito sobre isso com os nossos alunos, é assim, o imediatismo de querer sentar, por exemplo, e falar, nossa, eu quero fazer um molar em sessão única, instrumental e tal. Calma. Gosta, tem que gostar. Tem que gostar. Se não gostar, não vai fazer, porque a endodontia é difícil. É chato de fazer. Não existe chato no bom sentido, né? Mas, assim, é trabalhoso. Tem que estudar muito, concordo 100%. E você vai estudar a vida inteira. E muitas áreas, né? Muitas Porque a gente áreas. precisa entender de anatomia, a gente precisa entender de radiologia. Eu falo que eu tenho vontade de fazer uma especialização de radiologia, porque eu acho que, nossa, ia agregar tanto, né? A gente precisa entender de muitas áreas e um pouco mais profundo do que o raso aqui, o superficial, né? Eu acho que assim, cara, foca e vai, porque não é porque a gente é endo, né? Mas acho que é a especialidade mais bonita da odonto. Você tira a dor do paciente, você faz coisas que... Você trabalha com infecção, você trabalha com saúde, com tudo, assim, é muito legal, muito legal. E somos um alicerce Para as outras lindas coisas, estéticas, né? Nossa, que lindo, porque o estético é o que é visível ao olho, né? Nossa, olha que lindo aquilo ali, mas saiba que ali embaixo tem uma endodontia maravilhosa para suportar toda aquela reabilitação, né? Então, realmente, a endodontia é muito linda. Eu até vou contar, né? Falei para os alunos da especialização semana passada. Gente, endodontia é terapia. Não é para ter pressa. Calma. Faz uma playlist bem aqui, ó, relax, quase barulhinho de água. Sabe o barulhinho da água? Faz uma playlist relax. No consultório tem que ser com calma. E sabe uma coisa que é importante para as pessoas mais jovens e para a gente também, mas acho que com a idade a gente vai pegando isso. É saber lidar com a frustração. Porque é o que a Jana falou. A endodontia, ela é linda, ela é gostosa, mas
ela traz muitas frustrações. E às vezes a gente se culpa. Outro dia, quem que tava? A nossa aluna de especialização, não sei se pode falar nome, mas não vou falar. É melhor não, né? Não, mas ela tava assim, ela veio falar, ela fez um caso, ficou maravilhoso o caso dela. Falei assim, nossa, parabéns, ficou muito legal. Ela falou, nossa, professor, obrigado, eu tava tão mal essa semana, porque um paciente aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu outro. Falei assim, calma, isso é normal. Tem dia que a gente sai do consultório e fala assim, eu não quero mais voltar aqui. Larga a mão. Tem dia que você fala assim, meu, que delícia, né? E acho que isso é um pouco do ser humano, saber lidar com as frustrações e também com as coisas boas. Porque talvez essa seja uma falha nossa. Quando a coisa vai tudo muito bem, tudo certinho, você, meu, é oba-oba. Aí quando você tem um insucesso, por exemplo, você fala assim, putz. E um problema do endodontista, que a gente está tentando mudar isso. Tudo que acontece de errado, a culpa é nossa. Então o paciente tratou um canal com você, você fez tudo certinho, você isolou, você limpou, enfim, você fez tudo da melhor maneira que podia ser feito. Tá bom, ele foi embora, tudo certo, tal. Daqui a um ano ele volta com uma lesão. Por que a culpa é sua? Ué, a gente não sabe como que é o sistema imune desse paciente, se ele teve, nesse tempo, algum problema de saúde, enfim, né? Ele vai relatar. Uma boa higiene. Higiene. Né? O que foi feito nesse dente depois que a gente tratou? Ah, foi feita uma restauração? Como que foi feita essa restauração? Até vou aproveitar, nós somos muito dependentes de uma boa restauração. Tanto A é que na nossa endodontia- especialização eles têm 2 módulos de prótese. De prótese fixa. Porque não que eles vão sair daqui protesistas, Não. mas eles vão aprender pelo menos Uma boa blindagem. isso, um embasamento. Porque isso tudo é muito importante. Se a gente for falar com qualquer professor, enfim, qualquer clínico bom de endodontia, ele fala assim, a endodontia termina quando você faz a blindagem final do seu dente. E a partir do momento que você fez tudo isso, você não precisa se frustrar. Claro que a gente comete erros, isso é normal, todo mundo. Mas existe o erro e existe a iatrogenia. A iatrogenia é um problema. O erro não, uma falha, a gente é humano. Então, assim, durante muito tempo na minha vida clínica, eu me culpava muito quando eu tinha algum problema com um paciente. Falava assim, nossa, mas por quê? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? E procurava e não achava às vezes. E acho que talvez você não achar o erro é mais frustrante ainda. Porque quando você erra, você sabe que você fala assim, eu errei aqui, então agora eu vou consertar. É igual quando você vai mal numa prova. Pô, tirei 0 na prova, então eu vou estudar, agora eu vou ir bem. Vou ir não, né? Ficou feio, agora corta isso aqui. Eu vou estudar agora, depois eu vou bem. Agora, quando você faz uma coisa que tá tudo certinho e você não sabe o porquê que deu o problema, aí você fica você fica pior ainda. Então, assim, com o tempo de clínica, eu fui aprendendo isso. Assim, hoje em dia, claro, eu me preocupo muito com meus pacientes, mas assim, eu não jogo a culpa em cima de mim. Claro que eu vou ver que, pô, se tem uma falha, talvez a falha seja multifatorial. Pode ser que tenha sido um problema meu, um problema do paciente, um problema do indicador, não, sei lá, do colega que fez a restauração, enfim. Mas a gente tem que saber dividir as coisas. Porque o endodontista, durante muito tempo, e até hoje ainda acontece isso, o mesmo dentista que te indica paciente, ele vai falar para o paciente que a culpa de não ter dado certo tratamento é de você que fez. Então, volta, o paciente nem vai nele. O paciente liga para ele e fala assim, sabe aquele dente? Então vai lá na Jana, que é ela que fez o canal. A restauração tá toda... Infiltração, tudo... A culpa é do endo. A culpa é do endo, exatamente. Você fez a endo tudo bonitinho, ele voltou lá, ele preparou para núcleo, ele pôs o pino sem isolamento, sem nada, daqui um ano deu problema. Volta lá no endo, que é o problema dele. Então, acontecia muito isso, talvez acho que ainda aconteça muito isso. Só que eu acho que a endodontia, o endodontista hoje em dia está sabendo se impor mais perante isso. Porque realmente não faz sentido um tratamento que é feito todo da forma correta, onde a gente tem um embasamento na literatura, que a gente tem um índice aí de sucesso que chega quase a 90%, em alguns casos 95%, mas vamos por aí de 80% a 90%, que é um índice muito alto, muito alto. Por que então vai começar a dar problema? Né? Será que a culpa é do endodontista? Então, isso a gente tem que... Eu batalho muito nessa técnica com os nossos alunos, falo muito disso, porque eu acho que a gente tem que começar a mudar essa visão, entendeu? Do endodontista. Então, e acho assim, cara, vai atrás, porque é muito legal. Você vai gostar muito. Acho que você já gosta, né? Demais. Ele gosta muito. E ninguém quer, né? Então, que bom que o mercado vai estar aí, Como ó, que vai cheio sobrar pra mais? quem quer. Muito bom isso, né? muito bom. Eu falo, vou fazer ROF, faz. Faz Vai na ROF, fé. pode fazer, cara, porque a endo nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Quando eu tava fazendo faculdade, ele até... Não sei se ele vai saber quem é, se ele assistir, mas ele é um grande amigo meu hoje. Ele é amigo... Sempre foi, né? Aquele amigo do meu pai, dentista super legal lá de Campinas. E eu já tinha terminado a graduação, tava no mestrado. Ele falou assim pra mim, pô, mas por que você vai fazer endo? Ele falou assim, você tá louco, você não vai ganhar dinheiro. Porque ele falou assim, imagina, deu dor, tira e põe implante. Aquelas coisas de antigamente, se pensava, né?
Hoje ele é um dos indicadores meu que manda paciente que fala, meu, puta, fantástico o trabalho que vocês fazem e tal. Então, assim, a coisa mudou muito. E em uma época realmente teve isso, né? Quando o implante surgiu e tal, deu aquele boom, nossa, a endodontia vai acabar. Fala assim, não vai ter mais cárie, não vai ter mais endo. Infelizmente, seria muito bom se não tivesse, porque a endo não vive só de tratamento de canal. É o que a Gina falou assim, a endodontia tem um leque de tratamentos muito grande. Então, por exemplo, assim, o que a gente mais queria no mundo é ver não existir mais a cárie. Que é uma coisa impossível, mas diminuir muito, enfim. E durante muito tempo falavam isso. Ainda não tinha vai porque a prevenção veio muito maior. Antigamente você não tinha prevenção. Hoje em dia você tem uma prevenção muito grande. Só que, infelizmente, ainda não eu acho que nem chegou... Bom, vamos por diminuiu o número de cárie, mas ainda não a ponto de você falar assim, meu, não vai mais ter endodontia por causa de cárie. Ah, não. Diminuiu muito, mas impossível acabar, né? É. Inclusive, nesse lugar, é uma coisa que eu penso muito... A gente precisa entender o dente como um órgão, né? Sim. Porque eu falo assim, eu uso muito esse exemplo na graduação. Quando eu vejo dentes sendo extraídos de forma tão indiscriminada, né? Tipo, poxa vida, você tá com uma... Eu sempre cito assim, você tá com uma ferida na sua perna. Você vai arrancar a perna? Você vai lutar para salvar essa ferida a qualquer custo, né? E por que que ainda hoje tem essa consciência, essa cabeça do... Ah, não, vai ter que fazer canal, melhor tirar, né? A endodontia, ela tá aqui para salvar dentes e não para... Eu brinco, a endodontia não fada o dente ao fracasso. A endodontia salva o dente, né? Então, a gente entender que o tratamento endodôntico, ele vem para salvar os dentes, serve para salvar o dente, né? E a gente entender o dente como um órgão. Porque não pode essa consciência do, qualquer coisa tira. Mas, gente, eu não tiraria minha perna jamais se eu tenho uma possibilidade de tratá-la, né? E a gente entender dessa forma, porque é claro que melhorou muito a questão da incidência de cárie, né? Hoje a gente sabe que com essa Graças a Deus. insistência e esses trabalhos muito voltados para a prevenção, hoje as crianças, adolescentes, e a gente pensando lá naquele desenvolvimento, tem muito menos cárie do que se tinha antigamente. Mas ainda assim, não resolvemos o problema. E o mais importante, ainda acho que seria a gente entender que o dente é um órgão e que eu não posso, a qualquer momento, decidir por extrair. Até porque eu brinco, extrair não é a solução do problema. Porque depois que você extraiu, e agora? Tem que reabilitar. Vai ficar o buraco lá? Não tem como. Não, e fora a gente entender que uma extração de um dente, além de ficar um buraco lá, que eu preciso reabilitar aquele espaço que ficou, que normalmente é um incômodo para o paciente, a gente precisa entender que os dentes, eles precisam dos seus antagonistas, dos seus vizinhos, né? Senão é esse que tomba, é aquele que desce, e você desequilibra toda uma boca por conta da perda de um dente, né? Então, não dá para pensar em extrair um dente por qualquer situação. Só para ter uma ideia disso, olha como a coisa é muito mais... O buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. Apareceu para mim um caso essa semana, um paciente que já é um paciente meu. Eu fiz a endo dele, acho que de um 36. Uma colega fez a restauração e tal. Ele fraturou, ele abriu no meio o dente. E aí, olha onde vai o nosso pensamento. Tá, fraturou, não dá mais para salvar. Tudo bem. Mas e o implante agora? Porque... a gente tem que resolver o problema dele, que é a oclusão que fez ele fraturar o dente. Porque se você só colocar o implante lá e colocar um dente em cima, ele vai continuar tendo problema. Então, assim, o implante não é a solução. O implante é a solução para colocar um dente ali, mas não é a solução para o problema dele. Né? O problema dele vai muito além disso, entendeu? Então, é o que a gente está falando. A gente tem que... eu acho que já melhorou muito e vai melhorar cada vez mais, que a odontologia é saúde. A odontologia não é dente. A odontologia é saúde. Né? Você devolver você colocar um dente numa pessoa, por exemplo, é fantástico, mas assim, você vai resolver o problema dela? Então, assim, primeiro você tem que resolver o problema para depois, né? Então, assim, é tudo muito, muito voltado para isso, né? Não, tanto é que a gente fala muito aqui, tipo, um paciente que vem com indicação de fazer um tratamento endodôntico, mas ele não vai reabilitar. Então, qual a finalidade, né? Porque só fazer a endo não vai resolver o problema dele. Ele precisa fazer um paciente que não tem a coroa do dente, exemplo, né? Tá, ele precisa fazer um tratamento endodôntico, mas só o tratamento endodôntico não vai resolver o problema dele. Ele precisa fazer o tratamento endodôntico e reabilitar, porque esse dente precisa voltar em função. E aí tem toda essa questão da oclusão, ajustes, né? Porque senão vai continuar tendo uma descarga ali, tudo naquele dente, e você pode desencadear outros problemas. Eu acho que a gente precisa entender muito a odontologia como algo multidisciplinar, né? Sim. Tem que envolver tudo. Então, eu como endodontista, eu preciso conversar com o periodontista, eu preciso conversar com o especialista em dentística, com o implantodontista, entender essa questão da necessidade de uma oclusão adequada, entender se está tudo certo nesse equilíbrio, né? Porque senão a gente acaba solucionando um problema e acarretando inúmeros outros. A gente precisa conversar com médico, com psicólogo, com terapeuta, porque é tudo isso.
A gente não, assim, durante muito tempo a gente não sabia, por exemplo, que um processo inflamatório no pé, por exemplo, pode estar relacionado a um problema que ele tem num dente. Que uma mulher, por exemplo, que às vezes tem dificuldade para engravidar, pode ser um problema que ela tem num dente. Então, é saúde. O nosso corpo, ele não trabalha, o coração não trabalha sozinho. O estômago, o dente também não, a boca também não, né? É tudo isso. Vamos aproveitar esse momento conselho para fazer aquele ranking que vocês falaram? Ah, O legal. ranking dos materiais. Vamos fazer um. Tipo, O seu primeiro é o localizador foraminal. Eu concordo. Daí de segundo, segundo é que tem. Cara, eu vou falar pra você. Eu iria de. Eu vou falar microscópio, mas magnificação, vai. Lupa ou microscópio? Ultrassom. Terceiro? Ultrassom. Não, ou você segundo, ultrassom. Terceiro. Não, tá. não. Eu não vou discordar do seu ranking, eu só vou ir fazendo a sequência, né? Ah, então tá. Então, eu ficaria no segundo com o microscópio ou uma magnificação com lupa. E o terceiro, para mim, é ultrassom. Eu só complementaria dizer que, em relação ao ultrassom, talvez é um assunto para um outro momento, né? Mas só para todo mundo entender que o ultrassom, gente, ele é chave no consultório. Porque o ultrassom é o mesmo da pério, que muita gente acha que é diferente, né? É aquele mesmo ultrassom que você vai comprar para fazer a parte periodontal. Ele tem mais de 15 funções sensacionais na endo, desde a cirurgia de acesso até o corte da gutapercha, para você não precisar da lamparina e do calcador de paiva. Não tem um caso hoje em dia que você não faça sem usar ultrassom para alguma coisa. Não tem. Existem muitas aplicações para ultrassom. Então, para mim, o ultrassom, visto que você usa na pério e em outras N situações na endo, ele ainda vem antes do motor para mim. Então, é o ultrassom. Então, daí eu colocaria o motor em quarto. O motor elétrico, né? Acho que o motor em quarto, Depois o sensor. Sensor digital. Sensor digital. Um tomógrafo. Mas a tomografia você pode pedir no centro de radiologia, então Acabou, né? Tá ficando cara essa conta. Não tem mais nada? Tá ficando cara. Daí vem termoobturador. Termoplasticadores. Porque, na realidade, um cortador de gutapercha por si só, o ultrassom faz. Faz, né? Que antigamente o touch hit era a sensação do momento. Mas a gente Sim, não entendia o uso do ultrassom para fazer essa função, né? Então, o cortador já está ali no ultrassom. Então, seria um termoplastificador. Um termoplastificador, uma injetora, né, de guta. Acho que... daí para frente, acho que são coisas assim, para você incrementar muito, né? Por exemplo, um kart, mas daí já é outra... Não é uma coisa que você precisa. Só de equipamento, mas é bastante coisa, né? Bastante. Quantos deram? Deram Foi 6 ou 7. 6 ou 7. 6 ou 7, Esses 6 ou 7 equipamentos, você está com uma endodontia, além de muito, muito efetiva, né? E com toda a tecnologia, querendo ou não, tem relação com o tempo, né? Você consegue uma endodontia menos trabalhosa, uma endodontia mais simplificada, porque mais a tecnologia mais efetiva, porque a tecnologia realmente veio muito para ajudar. Para finalizar, a gente vai fazer uma brincadeira chamada bate e volta. Eu vou falar uma palavra e vocês têm que falar a primeira coisa que vem na mente. Nossa. Ou eu vou falar duas palavras e vocês escolhem uma delas. Pode ser? É relacionado ao odonto? Tá bom. A primeira é reciprocante versus rotatório. Reciprocante. Hoje, rotatório. Já foi reciprocante, hoje rotatório. Tratamento de canal em crianças ou em adultos? Adultos. Na realidade, eu sou péssima para essas assim, que é rapidinha, né? Quem trata a endo é o endodontista. Eu falaria em grupo dental, porque na realidade depende da dentição. Dente descido é o odontopediatra. Dente permanente, se a criança tiver 6 anos, 7 anos e o problema dela for num permanente, quem que tem que fazer? Mas você faz? O endo. Eu faço. Então eu não gosto, mas eu faço. Não, mas então você prefere em adulto. Mas é só uma preferência? É uma preferência. Em adulto. Adulto, Vamos colocar o idoso nessa conversa? A criança com dente permanente e um idoso. Criança Nossa, mas aí você pôs Um dos criança... dois. Uma criança com dente permanente ou um idoso. Tecnicamente, eu prefiro a criança. Mas acho que de facilidade de conduzir o tratamento, acho que o idoso. Vou aproveitar. Cara, você foi numa coisa legal. Porque um tecnicamente é um pouco mais fácil, porque difícil. o dente é mais fácil. Normalmente, né? a câmara para é mais ampla e tal. Amplos, O idoso já é mais, grandes. só que a criança dá mais trabalho. Pô, legal isso aí. Eu falei que a gente precisa criar uma nova especialidade, que é o dentista que vai cuidar da endodontia
do dente permanente de uma criança. Porque hoje é um limbo. É, Hoje é um limbo. Isso é muita muito gente, muita triste. endodontista não quer. O endodontista não quer atender a criança e o odontopediatra não sabe fazer endo de dente permanente. A gente Então, tem é um uma limbo, aluna é na uma especialização. tristeza. É um mercado de trabalho aí Ó, bastante pra interessante. quem estiver vendo, a gente tem uma aluna na especialização que eu falo pra ela. Falo assim, você vai se dar muito bem, porque até hoje ela só fez... Ela adora criança. Então as crianças, ela fala assim, ó, se tiver criança, eu quero. E ela consegue. Ela tem um jeito de lidar com a criança, porque a dificuldade de você atender a criança é o lidar com ela, porque a endo, você tem que fazer isolamento absoluto, então é tudo mais difícil na criança. E ela consegue. Então, isso é legal. Eu falei pra ela, ó, faz seu marketing em cima disso. Eu faço endodontia em criança, ou em dentes Dentes permanentes. permanentes jovens, enfim. Mas com certeza para o endodontista a resposta simples seria adulto. É, Agora é uma palavra. É especialização. fundamental. Primordial. Aproveita e faz o convite pro pessoal, tá até no telão aqui, ó, TWM Odontologia. Ah, isso aí, ó. Então, saibam que nós temos aqui, né, na Uninove, o curso de especialização em endodontia. Esse curso ele tem tripla certificação, porque além de especialista em endodontia, você sai com certificação de microscopia operatória e prótese fixa, porque a gente usa o microscópio do primeiro dia ao último, e tem a parte da reabilitação, né? Então tem a certificação também de prótese fixa. O curso acontece de forma mensal, é uma vez no mês, a visita é mensal, 3 dias consecutivos. Dúvidas? No site da Uninove, na abinha lá de pós-graduação, tem o nosso curso lá, ou qualquer dúvida no meu Instagram, Jana Altrão, também tem todas as informações. Acho que o que é legal, complementando o que a Jana falou do curso, é que aqui na Uninove você vai encontrar uma infraestrutura muito boa. Então, a gente tem desde o sensor digital, por exemplo, para o aluno trabalhar, até o tomógrafo, que é uma coisa que é difícil ver em outros cursos, né? A gente tem microscópio para todos os alunos trabalharem. Enfim, a gente tem uma infraestrutura muito boa. Exato. Então, todos convidadíssimos, convidados. serão muito bem-vindos. Inclusive, temos turminha aberta para iniciar em julho. Mas As corre inscrições. que as vagas já estão São quase... super limitadas. É. É para julho o início da próxima turma. A próxima é filhos. A melhor coisa da vida. Esse é o meu melhor papel. Ser mãe. Nossa, bom demais, gente. Cara, é um amor que eu nunca tinha sentido antes. Legal. Um hobby. Dormir. Acho que é de todo mundo, não tem como. Gente, viajar sobra seria a 20 resposta ideal. Eu queria muito poder viajar muito mais do que eu viajo. Mas a gente está numa fase, essa idade que nós estamos, é a idade de construir, né? E não tanto ainda de curtir o que foi construído. Então, realmente, eu tô querendo mais dormir do que viajar por hora. O meu é jogar videogame. Um profissional referência. Nossa, lascou. Tem que ser só um. Só um Só nome? vale um, Só vale escolha um. Caraca, é difícil, hein? Tem que ser um endodontista? Vou tentar tirar o meu da reta, né? Boa, você foi pra um lugar bom. Não, um profissional. Pode ser uma pessoa? Pode. Meu marido. Ó. Maicon, um funcionário, um profissional exemplar, extremamente dedicado. Ah, A empresa já dele que trabalhou com ele, agradeça. Inclusive, vou contar isso no final, olha que belezinha. O meu marido é herança da endodontia. Ó, tá vendo? Tá vendo como a endodontia foi importante na minha vida? O meu marido trabalhava na Dentsply Cirona. Eu conheci ele na Dentsply Cirona. Namoramos por 2 anos escondido, porque a empresa não aceitava namoro dentro da empresa. E aí, depois saímos da Dentsply, assumimos, casamos, temos nossos 2 filhos maravilhosos. Fruto Cara, da eu não vou endodontia. fugir, não. Eu vou falar o que realmente, porque mudou muito minha vida, que é o Rodrigo. O professor Rodrigo Sanches Cunha, que hoje está no Canadá, foi professor, a Jana conhece ele, professor aqui. E se eu pudesse citar 2, claro que eu ia citar ele e o Bueno, mas acho que ele ainda interferiu muito, assim, na minha formação acadêmica, na minha formação de pós-graduação, enfim, uma referência mesmo para mim. Legal. Odontologia. Acho que é amor. Amor também. É. Legal. E por último, Uninove. É 10. Cara, eu como cheguei aqui no ano passado, eu posso falar para mim que foi surpreendente. É uma estrutura, eu falo que eu uso muito esse lugar de causa para falar, porque como eu disse para vocês lá no começo, eu trabalhei dentro de 50 universidades. E eu posso garantir para vocês que não tem nenhuma universidade que tenha a estrutura que a Uninove tem.
não tem. Realmente é sensacional. Não é. Todos os professores que eu acabo trazendo para casa, que são de fora, como o Felipe, o Ricardo, o Giovanni, que são os professores da especialização, que não são professores na graduação, eles ficam deslumbrados, assim, é quase que assustador. Eu ia falar isso, é assustador. A palavra é assustador. A estrutura que a Uninove tem, que eu acho que realmente nenhuma universidade tem. Legal. Então, vou aproveitar para agradecer vocês dois. Obrigado, professora Janaíne. Obrigado, professor Felipe. Eu que agradeço. Foi Eu que sensacional. agradeço A também. gente conseguiu falar de endodontia de uma Legal. maneira leve. Tiramos várias dúvidas. Então, assim, muito obrigado mesmo. Bacana. Que Obrigada, aula, meninos. obrigado, agradecer vocês. Obrigado a vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, é muito legal isso daí que vocês Parabéns estão fazendo. mesmo. E nós Obrigadão. estamos finalizando aqui mais um episódio que foi maravilhoso. Então é isso. Muito obrigado para quem está aí do outro lado da tela e até a próxima.